Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Futebol mais debate. Oferecimento Otto Hotel, Resort e Convenções em Itu. Boa noite de segunda-feira, nesse 7 de agosto. Toda segunda-feira é dia de futebol mais debate aqui na TV Mais ABC. E você, é claro, sempre ligado com a gente para concorrer também a muitos prêmios. E hoje a nossa bancada de craques já está preparada para comentar aí o final desse turno do Brasileirão, né? A 19ª rodada. Temos também outros campeonatos aí, Libertadores, quarta-feira para o Verdão. Vamos falar também do esporte da região aqui. Hoje falamos muito de Água Santa, né? Devido ao nosso convidado. Vamos falar de São Caetano. E vou apresentar aqui para vocês então a minha bancada de hoje, começando sempre por quem? Por Jorge Nicola. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Carreiras. Nosso convidado, que eu vou manter o mistério e o sigilo. Daqui a pouquinho você, telespectador da TV Mais, vai conhecer. Segunda-feira de notícias quentes, notícias importantes. É semana absolutamente decisiva para o Palmeiras. Eu acabo de desligar o telefone, estava falando com o Alexandre Matos. E a partir desse papo a gente vai trazer ao longo do programa uma notícia exclusiva que diz respeito ao Palmeiras e ao futuro do Borja, que você vai ouvir primeiro aqui do que em qualquer outro lugar. Tem também informações importantes sobre Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, disposto a trabalhar no Flamengo, disposto a comandar o Flamengo, algo que a gente possivelmente em outra época não ouviria. Tem informação importante sobre São Paulo, troca-troca no gol, tem informação no Santos. Troca-troca no gol? Só no gol? Não pode? No São Paulo, só no gol, não? Não pode? Não, troca também no gol, quer dizer, né? Troca-troca no São Paulo. O que significa troca-troca? Você sabe o que significa troca-troca? Ah, olha, a gente ouve falar aí bastante coisa, né, meu? E em especial para esse nosso amigo que não consegue nem esperar a vez dele nos destaques, tô guardando duas informações também importantes para serem discutidas e debatidas ao longo do programa. Já vou antecipar aqui e apresentar ele, que todo mundo já conhece, né? Nosso querido Carlos Carreiras. Boa noite, Carreiras. Boa noite a todos. Olha só, pessoal. Boa noite à grande nação corintiana, que na verdade não é por isso que o Corinthians é grande, é porque a sua torcida é muito maior ainda. O Corinthians assume a liderança de público no país. Mais uma vez a torcida corintiana mostrando a sua força, acaba de superar o Palmeiras. E olha que o Palmeiras está disputando o Libertadores, o torneio mais importante do ano para qualquer um, para qualquer time. Então, a torcida do Corinthians mostrando aquele seu valor e não é à toa que o time responde, né? Parabéns mais uma vez, vamos falar bastante aqui. Vamos falar aqui do São Paulo, que eu tô apostando aqui que o São Paulo pode ser que acho que eu vou tomar no toba, viu, pessoal? Eu fui fazer aposta no São Paulo. Acha? Eu tô ferrado onde eu fui me meter, viu, cara? Tô de brincadeira, viu, cara? Bom, vamos esperar que o segundo turno. Eu vou apresentar aqui umas contas muito malucas aí, porque os outros times terão aí pela frente no segundo turno para chegar, para sonhar. Só uma pitada aqui. O Flamengo, para ser campeão, tem que torcer para o Corinthians não fazer pontos e ele fazer 100% do segundo turno. É o único jeito do Flamengo ser campeão. Então vamos falar daqui a pouquinho mais disso também.
Tá certo. Aí as considerações iniciais de Carlos Carreiras. Lembrando do Flamengo, né, que sonhava aí em ultrapassar o Corinthians. Muita gente falava que era o time que ia brigar pelo título com o Corinthians nesse Brasileirão e acabou perdendo para o Vitória, né, que é um time que briga para não cair nessa última rodada. Consequentemente, caiu aí o técnico do Flamengo. E o Nicola vem com informações também sobre... O Diego Alves tem, em 3 jogos, quase mesmo número de gols tomados do que o Cássio em 19. Só isso. Não, 19 nem 20. E agora vamos apresentar o nosso convidado especial. Ele que é atacante, na verdade é um xodozinho aí do Água Santa, né? O menino que veio da base aí do Água Santa, tem 20 anos, mas nem no ano passado jogou pelo Sub-20, porque já jogava pelo profissional e fazendo a sua história aí no time do técnico Jorginho. Igor Honorato, seja bem-vindo ao Futebol Mais Debate, boa noite. Uma boa noite a todos, agradeço o convite, sempre bom participar do Esporte TV+, com essas feras do meu lado. Obrigado, você que eu já sei que fica ligado no programa aí em casa, né? Assiste aí o Carreiras e o Nicola, essa velha rixa entre Carreiras e Nicola que tem aposta rolando aqui no Futebol Mais Debate. O Carreiras já fez questão de lembrar, o Carreiras apostou que o São Paulo não cairia, né? E que chegaria ainda aí na classificação para a Libertadores, enquanto o Nicola contrariava, e aí agora só falta definir quem vai pagar o que nessa aposta, né? Porque isso nada ainda, Nicola. Nada. Não, nessa daí tá certo, pô. O quê? Nessa sim. Nessa do São Paulo. O Carreiras ia vir de São Paulino, é isso? Eu terei que vir de São Paulino e o Nicola tem que vir de Baiana. É verdade. O São Paulo é rebaixado? Não. O São Paulo na Libertadores? São Paulo na Libertadores. E o Nicola novamente de Baiana. A aposta que vocês ainda não definiram o que farão é a do Borja, né, Essa Nicola? tem a ver com a Letícia. A gente tá pensando em alguma atividade bem legal pra Letícia. Não tem nada a ver com É até bom que o telespectador da TV Mais nos ajude com ideia, eventualmente desfilar com Baiana, vir de sambista, não sei, a gente precisa pensar em alguma coisa, nos ajude a pensar em algo para que a Letícia pague uma prenda, afinal de contas a gente aposta e a Letícia é quem paga o pack. Ninguém mandou você apostar no tal do Borja, velho. Ninguém mandou, velho. Falei, o cara é ruim. Desde o início eu falei, o cara é ruim. Por isso mesmo que o telespectador, ele vai ser coerente, né? E vai pedir para que o Nicola venha com alguma coisa, e não eu, que não tenho nada a ver com isso. Peraí. Você acha que vai ter algum telespectador em sã consciência que vai preferir me ver sei lá, de sambista, de carnavalesca ou de você de carnavalesca? O que você acha, Letícia? Como você que apostou, nada mais justo, né? Que os nossos telespectadores. Eu sei que eu vou ganhar essa aposta. Esse bobeado, o Carreiras ele tá tranquilinho. A do São Paulo também, acho que o São Paulo vai fazer um grande segundo turno. Carreirinhas. Vai fazer um grande segundo turno. Mas duro, hein? O que você acha, Igor? Quem ganha essas apostas aí? Eu vou com Carreiras, hein? Você acha que São Paulo chega? Com certeza. São Paulo tem um time. Também, ó, ele já vi que o Igor já... O time de coração, o time de infância já falou mais alto. Nicolinha, você fica falando, né? O Curitiba... que o Igor vai debandar pro seu lado o programa O Curitiba, inteiro, duas rodadinhas. Na semana, o Curitiba saiu da zona de rebaixamento e colou na Libertadores. O Atlético Paranaense da mesma maneira. Tá lá na zona de então. O problema é que o São Paulo teve o Atlético Goianiense para vencer, empatou 2-2. Depois pega o Curitiba em casa, perde. Pega o Bahia, adversário direto em Salvador, perde. Aí fica difícil imaginar uma recuperação, né, Carreiras? Mas se você considera, se ele ganhar 9 jogos em casa, cara, são 27 pontos. E na próxima rodada pega o time de Mano Menezes, o Cruzeiro no Morumbi. 27 ele vai precisar para não cair, Carreiras. 27 ele vai precisar para não cair. Não, 27 mais 19... Para ser mais preciso, ele vai precisar de, 26 pontos para chegar a 45 e não cair. Aliás, né, para muitos torcedores aí, o Corinthians não cai mais, viu? O Corinthians não cai. Vai avisar, fica tranquilo. mandar o recado, avisar aí, né, pra turma, o Corinthians não cai mais. Você tava preocupado? Não, preocupado? eu não, mas tinha um monte de trouxa da imprensa, um monte de mané da imprensa que falou um monte de abobrinha. Falou que o Carille não servia pra nada, que o Corinthians não ia chegar em lugar algum. Tá, beleza, é isso aí, então vai vendo. Camisa preta não te fez muito bem não, Carreiras. Por quê? Não sei se é o ângulo, enquadramento, estúdio novo. Não tá eu legal. também tô achando, viu, que eu tô parecendo meio fortinho, né? Tá forte. Tá A forte. TV que Tá jogando engorda, bola, a gente sabe. Não tô, joelho, tô no DM. Tô no DM.
Ó, a gente vai entrar nesses assuntos aqui com mais profundidade, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, times da região. Mas antes, deixa a gente chegar aqui no sorteio da noite, né? Precisamos apresentar os nossos prêmios dessa segunda-feira para você, telespectador, que participar através do e-mail contato@tvmaisabc.com.br. Hoje, então, a gente oferece um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, um jantar também com acompanhante no restaurante Sete Mares, um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo, um vale rodízio na Trípoli Pizzaria do nosso amigo Gugu e depois do programa estaremos lá, um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center, um jantar com acompanhante na Pizzaria Veneza, também de São Bernardo do Campo, nosso querido amigo Fleury, um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras e também outro prêmio aí do Salão Bem-Estar Figueiras, o kit profissional Beauty Hair ou da Shalom. Lembrando que o Shalom aí é especial para loiras e você escolhe qual o kit de cuidado profissional com os cabelos você quer levar para sua casa. Então participa com a gente, responda as nossas perguntas, envie as suas perguntas também, a sua mensagem, que no final da nossa transmissão você pode ser um ganhador. E agora vamos começar falando dos times da região, né? Como de costume, o Jorge Nicola, que todo mundo sabe, é torcedor da Lusa, e a Lusa que é a próxima adversária justamente do Água Santa, né? O time do Igor, nosso convidado aqui de hoje no Futebol Mais Debate. Na quarta-feira, o jogo lá no Canindé, é isso, Igor? Exatamente. É um jogo onde nós pode assumir a liderança do campeonato. Muito importantíssimo esse jogo pra gente. Portuguesa que já perdeu a liderança para o São Caetano. O São Caetano abriu a rodada no final de semana, venceu o Juventus 3-0 na casa do Juventus. Portuguesa e Água Santa fecham essa rodada da Copa Paulista. É a última rodada do primeiro turno. Com esse jogo encerra-se o primeiro turno e aí vai restar todo o retorno para a gente conhecer os 4 classificados desse grupo. Tudo indica que o São Caetano, Água Santa e Portuguesa vão se classificar. Resta saber o quarto elemento do grupo. Hoje, se o campeonato terminasse, esse quarto elemento seria o Nacional, que até ultrapassou o Água Santa por conta dos jogos do final de semana. Que tem um jogo a mais. Tem um jogo a mais, porque já jogou, o Água Santa ainda joga. Mas eu não me surpreenderia se no retorno o Santos ultrapassasse o Nacional. O Santos venceu no final de semana, foi a 8 pontos. Então a tabela de classificação hoje tem o São Caetano com 15, Portuguesa 13, Nacional 11 e Água Santa também 11. O Santos aparece fora do G4 com 8 pontos. Lembrando que Portuguesa e Água Santa têm um jogo a menos. Esse jogo vai ser disputado quarta-feira, 20 horas no Canindé. Pô, eu queria muito assistir a esse jogo, mas não sei se eu vou conseguir por causa da rodada de Libertadores. Só tem jogo importante na quarta-feira. Vamos ver o que vai dar para fazer. Queria que você falasse sobre a preparação do Água Santa. Como é que vocês estão se preparando? E qual que é o discurso do Jorginho em enfrentar a Portuguesa? O que vocês estão esperando dessa Portuguesa? Não é com muito respeito, né? Querendo ou não, é a Lusa, né? Mas estamos trabalhando sério. Jorginho trabalhando duro, muita pressão em cima dele. Então vai ser um jogo que tem que sair com os 3 pontos. O Jorginho também conhece muito bem a Portuguesa, né, Nicola? Já foi muito importante na história da Lusa. Ele comandou a Barcelusa, né? Todo mundo vai lembrar, talvez o time que mais tenha marcado recentemente na Portuguesa. Jogou bem pela Lusa também. Né? Jogou bem também. Jorginho Cantinflas. Ele ia onde o Leão ia, né? Lembra? O Leão era o técnico, adorava levar o Jorginho. Aí o Leão ia pro Santos, levava pro Santos. Ia pra Portuguesa e levava pra Portuguesa. Era um jogador muito voluntarioso, de muita determinação e bastante útil taticamente também. Como técnico, fez pra mim os melhores trabalhos no Palmeiras e na Portuguesa. Nem todo mundo se lembra, mas ele chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Aí decidiram contratar, se eu não me engano, o Muricy. Isso aí. Contrataram o Muricy e o time que era líder do campeonato acabou perdendo o rendimento e não ganhou o campeonato. E Igor, para você é mais barra ter um técnico que era ponta, né? Com certeza. Porque a pressão em você é maior. Ele sabe como joga, né? Exatamente. A pressão é maior, me cobra muito, mas sempre bom quando eu tenho a preocupação que ele gosta do meu futebol e do meu trabalho. Como é que você chegou no Água Santa, Igor? Conta um pouquinho da sua carreira. Eu comecei minha trajetória no futebol até um pouco tarde, né? Assim, né? Não tive muita assim, oportunidade de ter uma base, mas a Água Santa abriu as portas para mim. Mas antes eu joguei o
Sub-20 2012 pelo Red Bull Brasil, Tá. onde fui para Holanda disputar um torneio, fomos campeões. Aí depois de lá fiquei desempregado, sem clube, e o Água Santa abriu as portas para mim, e graças a Deus estou lá até hoje. Você chegou a fazer testes, peneiras, um pouco mais novo? Conta um pouquinho disso. Olha, eu só fiz um teste só uma vez na minha vida, É? no Red Bull, e passei. Mas por que não fez antes? Eu não sabia, né? Eu não tinha muito conhecimento e também não Você sei não se gosta era. de jogar só na várzea, pelada, não? Não, tipo, eu não gostava muito de jogar assim, sabe? mesmo? Tipo, aconteceu e era pra acontecer. Mas você não teve jeito. cresceu sonhando ser jogador? Não. Curioso. Cresci É sonhando um em ser caso médico. muito diferente, Não, né? médico. do que- É mesmo? Verdade. Médico. Ia bem na escola? Ia bem no... Sim. Caramba, Sim. que Você é daqueles Aí- caras também assim que não que tipo, eu já vi muito isso, jogador que não assiste jogo, ou você assiste Não jogo? assisto. Você pô. assiste. Assisto não. Agora futebol é minha veia, né? Tá na minha veia agora, né? Tá. Mas tem muito cara Viu que não futebol. assiste. O cara joga, eu jogo a minha profissão, então. Eu só não gosto de ir nos estádios, né? Mas aí o parceiro vem, tem que ir também, né? Não tem Assistir os jeito, caras. tem que torcer pro Corinthians, né, velho? Tô sabendo. Aí Você tem não, contrato com o Água Santa até quando? Até o final do ano. Até novembro, final de novembro. E esse ano não tá fazendo muito gol? Não. Eu não tive muita oportunidade, né? Mas os dois vem jogos que eu entrando, entrei, né, eu nos entrei bem nos jogos e até a vitória contra a Portuguesa Santista. Sofri uma falta, dessa falta que saiu o gol. Boa. Ele que atua como ponta, o tradicional, ele se apresenta, sou ponta, né, Nicolinha? Uma coisa hoje em dia no futebol um pouco difícil, raro de ver, né? Ele falando, sou ponta, não sou meio atacante, não sou nada, atuo pela ala, não, sou ponta, O legal, Romero é ponta? né? Romero é ponta? Não, Do banco? olha, nem Você gosta do falo. Romero? Puta, cara, não. Gosta ou não gosta? Agora, Pô, você falou que gostava? do jeito que ele tá jogando agora, você quer que faça o quê? Uma coisa você fala fora do ar, você fala uma coisa. No ar você fala outra. Não, vai com essa Antes do história, programa não, começar, não. o Igor é prova. Você tava falando que o Romero é o melhor jogador que tem, que você adora o Romero. Quem? Você queria ter uma Romero é foto do fera. Romero. Eu vou começar a zoar com você, velho. Você vai se ferrar. Me provoca pra você ver o que eu faço com você, vai. Tá, de brincadeira. Eu acho hoje ele e o Rodriguinho, eu não sei. O Rodriguinho, então, não sei o que aconteceu com Tá o mal cara. o Rodriguinho, né? Hã? Tá mal o Rodriguinho. Meu Deus do céu, cara. Essa semana aqui ele acabou com 2 golaços, Como cara. é que era a tua frase mesmo sobre o Rodriguinho? É? Como era a frase? Não. Rodriguinho e Romero nunca vão ser campeão junto, não Cara, foram. o Rodriguinho tá acabando. com Nossa, o zagueiro do Atlético tá até agora. Procurando E ele. o Eu tapa tava com a comentando perna aqui com o Igor, se tivesse chovendo, ele ia parar lá na bandeira de escanteio. Aquele jogo lá, o corte. No jogo anterior. No jogo contra o Que ele Atlético. corta pra dentro e bate. Não, o corte que ele deu, o zagueiro ia parar lá na bandeira. Qual gol foi mais bonito, Carreiras? Contra o Atlético ou no jogo anterior, no segundo gol dele? Ah, Nicola, esse segundo agora contra o Sport, Foi. né? Chute de fora da área de perna Cara, esquerda, né? ele foi muito consciente. O jeito que ele bateu na bola, a bola fez uma curva impressionante. E ele é cara. destro, né? Ele levou ele é o tempo destro. inteiro a bola com a não, perna mas, ó, esquerda e chutou com Nicolinha- a esquerda. Ô, Letícia, você não pode falar isso do Rodriguinho, não, cara. Ele já fez vários gols de canhota. Não, mas ele é destro, mas ele bate muito bem com a Ele esquerda, hoje justamente por isso. Hoje você pode dizer que ele é ambidestro. Hoje não dá pra falar que ele é um jogador que ele é destro. Você não tem até algumas jogadas mesmo ele trabalha com a perna esquerda, tem uma habilidade. Eu não sei de onde surgiu, eu não sei qual que Não, é inclusive ele, a história. Muito bom, ele né? comentou sobre isso numa entrevista depois que perguntaram para ele, né, que ele é destro, e como ele está se dando tão bem com a perna esquerda, e ele falou que ele não tinha essa habilidade com a perna esquerda, foi questão de muito treino e que inclusive o próprio Carille tem o seu mérito nisso. Eu acho que, além de tudo do que a gente tá vendo do sucesso do Corinthians, a gente sabe porque, pô, não surge do nada esse resultado. Você vê hoje o Romero, ele pegou agora virou lenda, né? Lenda não, virou onda do Romero, dar passe por baixo da perna dos caras. É impressionante. E é o jeito de passar a bola, isso daí é uma coisa que, pô, é um caminho. E eu não sei, só pode ter sido o Carille que falou isso pra ele, entendeu? Que melhorou. Porque uma das coisas que eu mais reclamava do Romero, cara, é que ele não dava um passe correto, ele não ajudava nada. Ele ser esforçado, marcar, ele sempre fez. Gol ele quase nunca fazia, continua do mesmo jeito, faz poucos gols. Mas só que agora ele virou uma baita opção para você fazer uma tabela com ele. Ele te volta a bola direitinho, tá passando direito, melhorou demais, meu. Nossa. Tem uma importância enorme aí também no esquema tático do Corinthians, né? O Corinthians que a gente vai falar já já, a gente costuma deixar para o fim, né?
Mas hoje eu quero iniciar o programa falando do São Paulo, porque o São Paulo, ó, que tem aposta rolando aqui entre Carreiras e Jorge Nicola, e que está precisando, né, de uma força aí para se livrar do rebaixamento. Antes da gente falar de São Paulo, eu lembro do meu amigo Daniel da Costelaria Berlim, que é São Paulino, e a gente fala então da melhor costela de São Bernardo do Campo. Pois é, Carreiras, pessoal, de futebol vocês entendem, né, de esporte, mas quem entende de costela é a Berlim Costelaria aqui na Kennedy São Bernardo. E tá resolvido, certo? Essa aqui é recheada com brócolis e mandioca frita. Esse aqui é um escondidinho de costela. Imagina você enfiar a colher aqui e puxar aquela costela suculenta. Essa aqui é premiada, maravilhosa, é a com mandioca derretendo. Essa aqui, gente, olha que legal, é a costela de Adão. Tem que ter a Eva também, vem pra cá. Ah, inclusive, Adão e Eva vão sortear um jantar para um casal. Fique ligado. Aqui, costelinha suína, a moda alemã, com batata com bacon e purê aqui, gente. Que delícia. Essa aqui é barbecue com batata chips e molho de maçã. Olha que delícia. Essa aqui é com molho Jack Daniels e batatinha rústica. Tem salada, tem cerveja, tem chopinho, tem sobremesa. Vem pra cá. Inclusive essa aqui, olha, pra quem é palmeirense, o porquinho aqui, gente. O porquinho tá assado aqui pra vocês, tá? Então é isso, gente. Quem entende de costela é a Berlim Costelaria e tenho dito. Ó, isso aí, né? Entende, né, Letícia? E olha, a Michele, ela é especialista em fazer comidas deliciosas. Então, se ela tá falando da Berlim, a gente tem mais é que assinar e na da Michele também, viu? Até porque a gente conhece mesmo a Costelaria Berlim e sabe que não tem como não elogiar, né, Carreiras? Não tem mesmo. É lá que adora essa fantástica costela, né? O Nicola gosta muito da mandioca de lá, entendeu? Eu me interessei por vários pratos, comeria também a mandioca, certamente. Mas esse último bife lá com a batata rústica, gostou, se o pessoal quiser mandar aqui durante o programa, a gente come no ar, sem a menor cerimônia. Fica à vontade para mandar. Aí, Daniel, tá Me sobrando pra chama, hein? você, hein? Me chama, hein? Quero esse convite aí. Mandar um abraço também pro Rodrigo da Ata Publicidade, parceirão da gente aí, São Paulino. Ó, tô tentando ver seu time com uma perspectiva diferente, viu, Rodrigo? Mas tá difícil, viu? Vamos falar de tricolor paulista, então. Solta o hino do São Paulo, produção. Salve o tricolor paulista. Salve o tricolor paulista. E quem pode salvar o tricolor paulista, hein, Nicola? Eu achava que era o Dorival Júnior. Ainda acho que vai. Com o passar do tempo, Letícia, o Dorival vai colocar ordem na casa. Ele, praticamente jogando sempre de quarta e domingo, teve pouco tempo para trabalhar. E a verdade é que o rendimento do São Paulo no Brasileiro com o Dorival tem o mesmo número de rendimento da época do Rogério Ceni. 33% com o Rogério, 33% com o Dorival. A partir de agora, sem que o São Paulo dispute outras competições, por exemplo, uma turma vai jogar Libertadores nesse meio de semana. O São Paulo vai descansar. Na semana que vem tem decisão de Copa do Brasil no meio de semana. O São Paulo vai descansar. E aí, além de descansar, o Dorival vai ter tempo para ajustar o time. Hoje, para mim, o grande problema do São Paulo é psicológico. Se olhar o time peça por peça, é um bom time. Tem problemas na defesa, mas no meio para frente tem ótimos jogadores. Não dá para entender muito bem essa colocação. O São Paulo é o pior visitante do campeonato. São só 4 pontos conquistados em 10 jogos. Ou seja, de 30 possíveis, o São Paulo só conquistou 4. Isso para mim tem muito a ver com o aspecto psicológico, de temer jogar fora de casa, de não ter personalidade para enfrentar o adversário, de sentir o peso da camisa do São Paulo. Isso tudo também tem a ver com a falta de resultados, com a crise, com venda de jogadores. Então, acho que o Dorival, na base da conversa, vai usar esses dias para ajustar a casa. A primeira das 19 decisões que o São Paulo vai ter no retorno está marcada para domingo, 11 horas da manhã contra o Cruzeiro no Morumbi. Expectativa mais uma vez de casa cheia, e nem com a casa cheia o São Paulo tem conseguido bons resultados. Dos últimos 6 jogos no Morumbi, só a vitória contra o Vasco. E olha que o São Paulo encheu o estádio contra o Atlético Goianiense, encheu o estádio contra o Grêmio, lotou o estádio, 53 mil pessoas na quinta-feira da semana passada contra o Curitiba, e ainda assim o time colecionou tropeços. Se tivesse que apostar, apostaria que não vai cair. Mas imaginar que esse São Paulo, bagunçado como está, vai jogar Libertadores do ano que vem, aí só o nosso amigo Carlos Alberto Carreiras para imaginar uma coisa dessa. Continuo apostando, Nicola. Eu acho o time de São Paulo
um time no papel muito bom. O Dorival é um grande técnico, eu acho que ele ainda vai botar ordem na casa. O que eu vejo no São Paulo é que assim, o Jusilei, ele voltou legal, mas o Jusilei, ele nunca foi um cabeça de área, Nicola. Ele nunca foi, ele sempre foi um volante para sair para o jogo. E o que está acontecendo é que o São Paulo é o seguinte, São Paulo está jogando como se fosse um time que tivesse na ponta da tabela, com todos os ventos a seu favor, com o rumo garantido, o rumo certo, tô no rumo certo. Só que o São Paulo não está assim. Então, ele está com um time ofensivo, o São Paulo. O São Paulo tem que ser o seguinte, acerta a casinha lá atrás primeiro. Acerta, fecha, joga fechadinho. O São Paulo vai para dominar o adversário achando que tem uma baita de uma zaga. E não tem. Esse é o problema. Ele não está tão protegido assim. E, infelizmente, o Jusilei não é esse cão de guarda mais, entendeu? Não. Ele não está fazendo o trabalho de proteger a zaga como tem que se proteger. Então, o São Paulo fica muito exposto. A gente reclamar do goleiro, não sei se é o caso, entendeu? Mas eu acho que o Dorival precisa trocar algumas coisas aí nesse time. O Rodrigo Caio, gente, na boa, já deu. Vende logo. O Cadete que virou titular de São Paulo não ganhou nada. Não é culpa dele, não é culpa dele. Você tem essa mania de pegar um para Cristo, esse é o culpado. Ué, mas Nicola... É que nem quando você falava do Rogério. São Paulo não ganhava nada por causa do Rogério. Lembra que você falava? Isso. Agora é o Rodrigo? Não, continua, mas o cara continua lá. Não. Fala pra mim, Nicola. Não, fala assim pra mim. Por que como é que vamos... É aquela coisa. Você agora está entendendo que o Cássio hoje poderia merecer uma vaga na seleção, certo? Sim, certo. Então o Cássio nos últimos 4 anos, quando a defesa do Corinthians não foi a mais vazada, ela foi a segunda ou no máximo a terceira. Não, foi a menos vazada. Não foi a menos vazada, ela foi no máximo a segunda. Aliás, ela foi ou a segunda ou no máximo a terceira colocada. Então, aí você está vendo a estatística a favor do... Mas ele é o grande responsável? Olha, cara, ele é o cara que está lá. Você entendeu ou não? Já saiu todo mundo e ele está lá e a zaga continua tomando um gol atrás do outro. Tem a ver com o sistema, com o modo como o Corinthians encara a hora de defender. Perdemos a bola? Então tá bom. Esse vai ser o comprometimento de todos. Do ponta direita, no caso do Igor, se estivesse lá, ao último zagueiro. Todo mundo tem uma entrega... Cara, depois a gente vai falar sobre o Corinthians, o Carreira sempre dá um jeitinho de falar do Corinthians. Mas o Corinthians conseguiu a façanha de, no sábado, terminar o jogo com mais gols do que falta. Foram 3 gols e 2 faltas feitas durante todo o jogo. Isso indica um time que tem uma consciência defensiva monstruosa. Passou o primeiro tempo sem fazer nenhuma falta. E 2 faltas no ataque. É uma consciência defensiva monstruosa. Então, por que eu acho que agora o Cássio pode ir para a seleção? Não é porque ele tem a defesa menos vazada, mas é porque nas bolas em que ele é submetido a defender, ele aparece muito bem. É por isso que eu o convocaria. É assim, tá ruim com o Rodrigo Caio, saiba que vai ficar pior sem ele. Ele não jogou no final de semana contra o Bahia. E a defesa do São Paulo foi bizonha. Na lateral direita, um problema antigo. Você já testou Buffarini, Jonathan... Você já testou gringo, brasileiro, peruano não, mas... Até jogador improvisado. Não, Nicolas, mas vamos falar um pouquinho. O Marcinho tá se achando que ele é o Daniel Alves, hein? Ele tá se achando que ele é o Daniel Alves, que ele pode ter toda essa liberdade do mundo, de repente ele tá jogando lá de meia, que era um grande problema. Tô errado? Não. Nesse jogo o Bruno não tinha condição de jogar, o Bruno estava reclamando de um problema nas costas e deu lugar ao Araruna, que é um volante improvisado. E eu até tinha esperança de que o Araruna desse conta do recado. Não deu, foi mal também. Para mim teve participação decisiva nos 2 gols que o São Paulo levou. Então o Buffarini não vai ser o jogador para resolver esse problema, o Bruno também não. O Marcinho já foi testado e eu não gostei. Acho que ele se perde do Marcinho, que ele tem de melhor, que é o ataque, e defensivamente ele vai mal. O Araruna também não está pronto. Então, assim, há problemas defensivos. E não são do Rodrigo Caio. Eu acho que o São Paulo precisa de um lateral, e eu acho que o São Paulo precisa se entregar mais no momento sem bola. Eu acho que o problema do São Paulo é bíblico, mas não é o profeta, não, cara. Eu acho que o que salvava o São Paulo é o Noé, entendeu ou não? Por quê? Porque esse negócio, sabe, mexe com a bicharada, você entendeu ou não? O negócio do Noé era esse, entendeu? Não é o profeta. Cadê o Hernandes, o profeta? Então, pera, só pra ver se eu entendi. O Noé salvava o São Paulo por quê?
Só mexer com a bicharada, não é isso? Ele não salvou a bicharada? O Nicola, ele ainda leva a sério, né? É impressionante. Não, mas, ó, é assim, o São Paulo, ele tem uma facilidade impressionante para dominar o jogo. Mas, Nicola, é duro você ficar tentando criar, vai, ataca, chega lá e toma um gol fácil. Tem números interessantes do jogo contra o Bahia. Refletem mais ou menos isso que você está falando, Carreiras. 63% de posse de bola teve o São Paulo. O Bahia, jogando em casa, teve 37%. Número de passes certos. O São Paulo deu 503. O Bahia deu 219. Ou seja, você multiplica por 2 o número de passes certos do Bahia, você não chegou no passe certo A escola do São Paulo. Carilha, o Bahia já está copiando. Só que aí, Carreiras, aí vamos para os números que de fato importam. Finalizações. 16 do Bahia contra 13 do São Paulo. O Bahia, mesmo tendo muito menos posse de bola e passando muito menos vezes de maneira certa, chutou 3 vezes a mais do que o São Paulo. 5 no gol contra 3 no gol do São Paulo. E aí outro dado que é alarmante e mostra um pouquinho de você tem a bola, mas não sabe o que fazer com a bola. O São Paulo cruzou 26 bolas erradas na área do Bahia. O Bahia cruzou 9. Então é um São Paulo que tem a bola, mas não sabe muito bem o que fazer. Que o São Paulo que vira de um lado, vai para o outro, mas não consegue achar a referência que é o Prato. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre como é que você tem visto o São Paulo. Eu sei que você tem acompanhado os jogos. O que você acha que está faltando? O São Paulo, eu acho que o problema assim mesmo, eu acho que é o vestiário, né? Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falava isso, que era o vestiário. Diferença do Corinthians, né? Todos se ajudam, todos passam da bola, como você falou. Então acho que é isso, a dedicação de todos, porque Prato só parece que só o Prato que quer, sabe? Acho que tem que querer o grupo todo e parece que só o Prato que quer. Tá muito Acho jogador individual, isso, né? muito não individual. Tá um grupo como deve Não tá um ser. grupo, exatamente. O esporte coletivo. E eu queria saber de você também, Igor, porque o Nicola, quando a gente começou, né, o assunto aqui de São Paulo, falou que ele acha que o São Paulo tem tudo para melhorar, porque o Dorival vai ter, né, o tempo para arrumar o time, enquanto os outros times jogam na quarta-feira, o São Paulo vai folgar. Você acha, você como jogador, que isso realmente é um ponto positivo? Você, enquanto os outros times têm jogos na quarta e no domingo, você joga só no domingo? Você tem tempo para trabalhar? Isso realmente ajuda o time com a equipe ou você prefere jogar de forma mais consecutiva e arrumar o time dessa forma? Eu acho que ajuda sim, né? Acho não, tenho certeza que ajuda. Com mais tempo para trabalhar, desenvolve melhor o trabalho, você vai nos erros, tem mais tempo para trabalhar e corrigir. Eu acho que vai ser fundamental esse tempo para o São Paulo sair dessa fase. Tá certo. Falando desse jogo contra o Bahia, Nicola, a gente tem que lembrar que teve um cara que jogou muito pro Bahia, que não era nada, que não jogava nada no Corinthians, né? Mas que inclusive fez gol contra o São Paulo, que é o Mendonça. Fez gol e deu assistência. Fez gol e deu O assistência. Mendonça faz bom campeonato brasileiro. Realmente. Faz bom campeonato, que assim. A Mendonça, para o São Paulo perder para Mendonça e Gustavo é jogo duro. Tem jogador, Carreiras, que tem dificuldade em jogar em time grande. E é natural, porque a pressão é muito maior, a exposição, a cobrança é muito grande. E tem jogadores que se sentem mais à vontade em times que não tem tanta repercussão, não tem tanta pressão. O Mendonça tá fazendo um campeonato bem correto no Bahia. Ele é titular absoluto, é um cara de muita velocidade, o problema é que nem sempre essa velocidade está acompanhada de boas decisões na hora do passe, na hora da finalização. Fez um jogo de regular para bom. O Mendonça não vai mal, não. Ainda é jogador do Corinthians. O Corinthians o contratou e assinou um contrato de 3 anos com ele. Foi descoberto num DVD, 120 mil reais de salário, 3 anos de contrato. Legal, e ele olha. que no início do ano não queria ser emprestado, né? Sim. Preferia ficar afastado treinando no Corinthians. Teve algumas propostas para ele que ele recusou. Ele tinha, não sei se achava que ainda ia ser aproveitado. O tempo passou, ele percebeu que não seria nem aproveitado no time principal do Corinthians, aí acabou aceitando a proposta. O raciocínio dele era o seguinte, com o Romero no time, eu tenho chance. Aí... Aí aqui, o ó. Romero começou a jogar bem e... Nicolinha, vai vendo. Silvia Calegarim. Carreiras, boa noite. Sou mulher e tudo mais. Ó, tá me dando uma... No meio. Mas assisto futebol e entendo um pouquinho. Viu? O São Paulo não vai cair, mas nas últimas rodadas vai urrar para não cair. Tá feio, tá? Bom, é isso. Beijos, meninos. Silvia, um beijão para você. Obrigado pelo seu comentário.
Mas eu acho que São Paulo vai chegar na Libertadores ainda, hein? Olha lá. Ó, e aliás, já não é de hoje, né? O São Paulo já está brigando para não cair há uns tempos aí nos campeonatos brasileiros. Inclusive, nesse 2017, aqui no turno, 19 rodadas, terminou com 19 pontos. Digamos que 1 ponto, né, por partida. Em 2013, terminou ainda pior, que em 2013 terminou com 18 pontos, 1 a menos do que agora. Já teve 2 times na história do Campeonato Brasileiro que foram rebaixados depois de fazer 26 pontos no primeiro turno. Você sabe qual um deles, Carreiras? O Corinthians. De que ano? De 2007, Exatamente. após que teve um início fulminante com 5 vitórias. Chegou a ser líder do campeonato. Não, chegou não, foi líder durante 5 rodadas. Até Venderam o William, Muito perdeu um jogador e aí entrou. foi o Corinthians em 2007 e o Guarani em 2010. Foram os únicos times que, com 26 pontos no primeiro turno, ainda assim acabaram rebaixados. Mas também tem o outro lado, tem muitos times que com menos pontos, que o São Isso. Paulo também se recuperaram. O São Paulo vai precisar fazer 25 a 26 pontos no retorno. Ele vai precisar ganhar 8 partidas. Aí faz 24, eventualmente um empatezinho, 8 vitórias e um empate. Ele vai precisar ganhar os jogos que faz em casa. Informações importantes sobre o Quanto é São para a Paulo. Libertadores? Vamos ver, Nicolinha. 61, 62, de 57 para 62, alguma seja, coisa assim. Ele precisa fazer 40 pontos. 40 pontos. 41, né? 40, mais ou menos nessa casa. Então, 40 pontos. Se ele de 57, De 40 pontos, só para ter como referência, Carreiras, só o Corinthians fez mais do que 40 pontos nesse turno. O Grêmio, que foi o segundo colocado, fez 39. O São Paulo precisaria de uma campanha excelente. ó, ele teria que fazer um aproveitamento de 70% É para chegar na Libertadores. bem difícil imaginar para um time que não tem conseguido ganhar de quem está na parte de baixo. Algumas informações sobre o São Paulo. O Denis tem contrato só até dezembro e já foi avisado pelo São Paulo de que não terá seu contrato renovado. Ele é o mais antigo do elenco são paulino, está desde 2009. E o Denis já negocia com a Ponte Preta. Ele pode ser reforço da Ponte para a próxima temporada, negociação que não renderia nada ao São Paulo. Na semana passada, a informação que eu dei com exclusividade, o São Paulo contratou um funcionário que era até o mês passado do Palmeiras, o Altamiro Bottino, que é coordenador de um núcleo que recupera jogadores. Então é um reforço que o São Paulo entende que vai ser bem importante na recuperação dos jogadores, na recuperação física. E para fechar, o Lugano mandou avisar a diretoria do São Paulo que aquela festa de fim de ano prometida para a despedida dele, ela vai ter de ser adiada. O Lugano não pensa em se aposentar em dezembro, mesmo que não tenha o contrato renovado no São Paulo, e essa é a tendência. O São Paulo não vai querer mais o Lugano. O Lugano entende que dá para jogar pelo menos mais um ano. Ele se sente bem fisicamente, apesar dos 36 anos de idade, consegue treinar sem grandes dificuldades, então é possível que o Lugano vá procurar clube na América do Sul ou vá jogar em algum país com pouca cultura ou com pouca tradição no futebol. Não dá para imaginar que um grande centro vá fazer proposta pelo Lugano com os 36 anos de idade dele. Ó, Amanda Cristina Pinheiro Montella. Aqui, São Paulo, escapa ou não do rebaixamento? Bom, eu acho que chega na Libertadores. O Nicola acha que escapa. E você, Igor? Também acho que escapa. Mas chega na Libertadores? Não. Aí. Você, Letícia? Ó, aquele palpite que a gente deu no início do ano, aqui no início do campeonato, na verdade, né, do Futebol Mais Debate, eu coloquei o São Paulo entre um dos 4 times que cairia, mas porque estava indo mal, né, com o Rogério Ceni, eu falei, se continuar dessa forma, eu acho que cai, assim como se continuar do jeito que está, mesmo com o Dorival Júnior, que eu achava que ia dar um jeito na casa, mas que até agora não deu, eu acho que é possível cair sim. Mas é uma torcida ou é uma opinião? Não é nem uma torcida, é uma opinião. Você ficaria contente se o São Paulo fosse rebaixado? Eu ficaria contente com o título do Corinthians. Boa, foi muito bem na resposta. Muito Você bem. ficaria contente, Carreiras? O quê? Com o rebaixamento do São Paulo? Vou perguntar de novo, que eu acho que talvez a câmera não tenha É que eu tava rindo de outro negócio que eu Carreiras, abri aqui. se o São Paulo for rebaixado, você vai ficar como? Eu Assim acho. mesmo que ele vai ficar, tá? Você vai zoar os amigos no Facebook, Carreiras? Não, imagina. Não? Time grande não cai. Ó, volto a falar, o São Paulo ainda vai chegar da Libertadores. Mas se não chegar e cair, Cara, esse é o tipo daquela aposta, cara, que você adora perder. Isso aí tem jeito. você veio de São Paulino feliz, Carreiras? Ah, vou vir aqui de São Paulo feliz, viu, cara?
Mas não tão feliz quanto eles, mas, né? Ó, tá certo. Para um técnico, né, que está na frente de um time aí que precisa de muitas vitórias para se livrar de rebaixamento, é preciso muita confiança, é preciso muita segurança e tudo isso você encontra na Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. É qualidade e também bastante segurança, né? A Braga Metal propicia para a sua família uma grande segurança. Gente, são 12 segundinhos, você botar um portão automático na sua casa, chega aquele negócio de parar o carro, descer, abrir o portão, entrar no carro, vai, põe o carro para dentro, vai e volta, fecha. Tudo isso você está facilitando para o crime. Então pensa bem na segurança da sua família, tá? Então, Braga Metal é uma empresa que a gente recomenda, é parceira da TV Mais há mais de 10 anos. Com muito orgulho, a gente anuncia a Braga Metal aqui para todo mundo, tá? E a gente nunca teve uma reclamação sequer aqui sobre a Braga Metal. Muito bom. Agora, para a gente encerrar, então, o assunto São Paulo, Nicola, mais alguma informação? Não, de São Paulo é basicamente isso, Letícia. Eu queria falar um pouquinho sobre o Zico, porque desde ontem, uma notícia que tem tomado conta dos programas esportivos, do jornal, internet, diz respeito à sucessão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi demitido ontem, depois de mais um tropeço. Então, peraí, notícia legal, é isso? Bem legal e envolve o nome do Zico. Então, pera que a gente vai chamar um breakzinho, Nicola, e a gente já volta com esse assunto do Zico, porque eu também quero falar algumas coisas sobre o Flamengo. Tá certo, então. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas já já a gente está de volta. De volta com o Futebol Mais Debate, então a gente encerrou aqui o assunto do tricolor paulista, né, que está brigando aí contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro em 2017, mas tem um time também que acabou de perder o seu técnico, Zé Ricardo, saiu aí do comando do Flamengo, né, do Mengão. E aí o Jorge Nicola quer dar umas informações justamente sobre o Flamengo para você, telespectador, e para o Ramon Borges, que nos assiste sempre lá do Rio, hein? E também para o Luciano Bonetti, que diz que adora o Flamengo. Sobre a sucessão do Zé Ricardo. O Zé foi demitido ontem à noite, depois da derrota para o Vitória por 2-0 no Rio. Uma derrota vergonhosa, 18 pontos de desvantagem para o líder Corinthians. O Flamengo já foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, também outra coisa vergonhosa. Bom, o nome da vez, o plano A do Flamengo era o do Roger Machado, que já foi técnico do Grêmio e era técnico do Atlético Mineiro. E o Roger disse não à proposta feita pelo Flamengo. O Flamengo queria ter o Roger até dezembro. O Roger entende, primeiro, que é um absurdo ter um convite para dirigir o time por menos de 6 meses e ele acha que aceitar um convite na metade da temporada é estimular que técnicos sejam mandados embora ao longo da temporada. Acho uma visão muito bonita, mas eu, na pele dele, eu aceitaria a proposta. Mas ele, quando ele saiu do Atlético Mineiro, Nicola, ele já deixou Foi bem claro, né, na mídia, falando que não gostaria de assumir mais nenhum time da temporada. E ele prometeu e cumpriu, tanto que ele voltou a trabalhar só no finalzinho do ano, quando ele foi contratado pelo Atlético Mineiro. Eu queria falar sobre o Zico. O Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, ele passou a vida inteira dizendo que não trabalharia no Flamengo, não seria técnico do Flamengo, para não correr o risco de manchar, arranhar, destruir uma imagem que ele demorou tanto tempo para construir. Inclusive, ao longo da carreira dele como técnico, e ele já fez sucesso no Fenerbahçe e na seleção japonesa, ele teve propostas do Palmeiras, do São Paulo e do Internacional. Ele recusou as 3 só para não correr o risco de, como técnico de qualquer um desses times, enfrentar o Flamengo. Pois bem, ontem à noite eu recebi a ligação de uma pessoa muito próxima do Zico, não vou falar o grau de parentesco da pessoa porque ela pediu sigilo, mas essa pessoa garantiu que o Zico, nesse momento, se convidado fosse pelo Flamengo, ficaria extremamente balançado com a possibilidade de dirigir o clube do coração dele. Primeiro porque ele é apaixonado pela profissão de técnico e ele quer continuar no meio do futebol.
Segundo, porque ele vê um Flamengo extremamente forte no que diz respeito ao elenco. E terceiro, porque ele vê um Flamengo, enfim, estruturado, com o Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo, funcionando perfeitamente, com um trabalho de uma diretoria que paga os salários em dia. Então, por conta de tudo isso, hoje é possível que, se o Flamengo fizesse uma proposta ao Zico, ele aceitaria. Depois do não do Roger Machado, não se discutiu um nome de um novo técnico. A gente tenta fuçar aqui, conversar com as pessoas ali, para ver qual que é o próximo alvo do Flamengo para suceder o Zé Ricardo. Nicola, eu acho que o Zico seria um grande nome realmente. É apaixonado, mas pô, às vezes eu fico com medo de acontecer igual aconteceu com o Falcão, que pegou o Inter lá e saiu, olha, denegriu a sua imagem perante ao time que ele foi o maior ídolo, né? Foi o Falcão. Eu hoje, você fala assim, quem é o técnico que eu vejo sendo técnico do Flamengo? Quem? Na minha opinião, porque precisa ser um técnico de pulso firme, um técnico que joga, não aceite jogador, tá? Fazer chinelinho, tá? Jogador ganha a grana que a grana que ganha, tá? E um técnico que ia ser caro. Na minha opinião, o Flamengo tinha que contratar Emerson Leão. Eu acho que era o técnico que eu vejo nesse momento. Está acostumado a trabalhar com jogador de nome, Nicola. Mas está acostumado também a afastar jogador de nome, não está? Não importa, mas e aí? Alguma coisa precisa ser feita, irmão. Como é que você faz um negócio desse? Eu acho que você radicalizou muito, cara. Eu acho que você radicalizou. Não, pô, eu acho o Leão perfeito para o momento do Flamengo. Eu acho que o Leão realmente ele é um técnico de pulso. Agora, eu acho que o único problema do Leão é que ele também tem fama de não se dar bem numa equipe quando tem muitas estrelas, porque ele gosta de ser a estrela, né, Nicola? Estrela, então, que... mas é o que está faltando ali. Eu tenho muita dúvida em quem eu contrataria, Carreiras. Muita dúvida mesmo. Na minha opinião, foi acertado. Ainda bem que o Roger não topou. O Roger ia ser engolido. Então... Ô, Nicola, você cai num time onde você tem um salário desse tamanho e tem um monte de cara ganhando 700, 800 pau. Eu não sei se a gente não se deixou... O banco do Flamengo ganha... Vamos lá, Nicola, quanto ganha o banco do Flamengo? O Giovani, por exemplo, ganha 600 mil só do Flamengo. Ele tem mais ou menos outros 600 mil que ele ganha do time chinês, de onde ele está emprestado. E outra, a mídia fica super valorizando. O tal do Diego Alves, eu falei aqui, se foi mandado embora da Europa, alguma coisa está errada. Embora, ele foi comprado pelo Flamengo. Peanuts. Por que não ficou na Europa? Quem? Peanuts. Conhece essa expressão em inglês? Bonito. Peanuts. Só para explicar, se a Europa deixou ele escapar, é porque não estava servindo. E ele em 3 jogos tem quase mesmo o número de gols sofridos do que o Cássio no campeonato, no primeiro turno inteirinho. Então vamos pôr o Diego Alves na cruz. O pessoal do Flamengo, cruz nele, tá? Tomou mais gol em 3 jogos. Ô, Nicola, pega a média do cara, velho. Mas é culpa dele ou culpa do sistema? Hã? É culpa dele ou culpa do sistema? Meu, vai. Eu acho que a zaga do Flamengo também não dá pra comparar com a zaga do Corinthians. O cara chegou pra resolver. E aí, cadê? Carreiras, eu tenho muita dúvida de quem eu contrataria como técnico do Flamengo. Porque... Só uma perguntinha. Aquele primeiro gol do Vitória, você achou que ele não falhou? Vamos lembrar, como é que foi o gol? Hã? Como foi o gol? Um canudo razoavelmente cruzado que passou na mão dele. Não falhou. O primeiro gol. Não falhou. O Igor concorda que falhou. Igor? Não, acho que falhou também. Ele é bom pegador de pênaltis, mas ele chama gol. É? Chama gol. Aí, Nicolinha, vai ver. Tô falando pra você, cara. Para, Nicola. Eu acho que o problema do Flamengo tá muito longe de ser o Diego Alves. Acho que o Diego Alves chega pra ser uma das soluções. Soluções? Sim, isso. Tomou quantos gols? 3, 2, 7 gols. Bom, em 3 jogos. Tentar falar sobre o técnico. Eu acho muito difícil escolher um técnico hoje pro Flamengo. Eu teria demitido o Zé Ricardo lá atrás, quando o Flamengo havia sido eliminado da Libertadores e o Dorival estava no mercado. Acho que seria uma boa solução. Hoje, o Luciano Moletti soltou um nome aqui. Quem? Aliás, esteve aqui, só que a gente ia ferrar todo o projeto do meu amigo Belice, né? Papai Joel. Papai Joel poderia assumir o Flamengo. Muitos flamenguistas, inclusive, lembraram do nome dele aí nas redes Papai sociais. Joel, Deixa Papai o Joel Joel nos Estados Unidos. Deixa o Papai Joel nos Estados Unidos. Papai Joel, cara. O papai tá trabalhando com outras línguas agora. O papai vai conhecer a fundo a terra do tio Santos. Deixa ele quietinho lá. Não sei. Eu não contrataria o Reinaldo Rueda, que é o favorito do torcedor do Flamengo. Acho que o colombiano, nesse momento, não sabe nem deve saber quem é o Pará. Ele não tem a mínima ideia de onde fica o esporte, não tem ideia de como joga, por exemplo, o Atlético Goianiense. E tudo isso, para um campeonato brasileiro que está rolando, é fundamental. Agora, Nicola, eu vou te falar. O Flamengo está sendo punido, tá? Porque ele apequenou Não.
a sua torcida. Por quê? Cara, ele veio o estádio para 13, 15 mil pessoas lá, Nicola. É o que tem pra hoje. Mano, você acha que é isso daí o Flamengo? É o que tem pra hoje, Carreira. É melhor jogar itinerante viajando pra tudo quanto é lugar ou é melhor jogar num estádio pra 20 mil pessoas? Não, Nicola, mas entenda, cara, você tem estádios aí perto com uma capacidade maior que você poderia... Quais? A Volta Redonda. Volta Redonda, torcedor não vai no estádio. É? Torcedor não vai no estádio. Então... Ué, mas eu não Volta tô Redonda, o entendendo. Flamengo jogava pra 5 mil pessoas. Mas escuta, mas cadê a torcida? Olha, veja bem, gente, vamos ser sinceros que o Corinthians tivesse um problema seríssimo agora com o seu estádio com o Pacaembu. Você tem alguma dúvida que se ele jogasse todos os jogos no Moisés Lucarelli ia estar lotado? Você tem alguma dúvida, Nicola? Nesse momento, com o Flamengo líder... Não, nesse momento não, em algum momento. Que nesse momento, Nicola, você tem alguma dúvida que um jogo a 100 quilômetros de São Paulo, o estádio ia estar lotado? Acho que Agora, a estaria. grandeza que falou, eu não sei que torcida do Flamengo falam que é tão grande assim, que não consegue lotar a Volta Redonda. O Flamengo teve jogo em Volta Redonda que deu 4 mil pagantes. Sim. 4 mil pagantes. Tinha mais treino. Semifinal. Tinha mais treino, gente, no Corinthians lá em Blumenau, quando ele foi jogar pela Copa do Brasil, do que no Flamengo jogando a... Já teve semifinal de Taça Guanabara, que é o equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca, com 4 mil pessoas. Flamengo e Vasco. e Fluminense. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. Só sobre o técnico, se eu fosse dirigente do Flamengo, acho que eu contrataria. Eu disse acho porque eu não tenho certeza. Acho que eu contrataria o Jorginho. Não o Cantinflas, o técnico do Igor, mas o Jorginho, que já foi auxiliar técnico do Dunga, que fez bom trabalho no Vasco, fez bom trabalho na Ponte, fez bom trabalho no Figueirense. É uma contratação sem convicção. Foi um dos maiores jogadores da lateral do Flamengo. Ele tem uma história com o Flamengo. E a passagem dele como técnico do Flamengo foi ruim, foi curta e ruim. Mas é um cara com identificação, já jogou no Flamengo, conhece bem as coisas como funcionam lá. Eu acho possível que seja contratado mesmo pelo Flamengo, só que a gente tem que ver qual é o interesse da diretoria, né? Se é agradar o torcedor ou se é pensar realmente no projeto. Porque eu acho que essa demissão do Zé Ricardo agora foi muito pela pressão da torcida, que já tinha ido no aeroporto, fez confusão lá, brigaram até com o Guerreiro, né? Que tá respondendo, tá fazendo gols pelo Flamengo, foram para cima do Guerreiro no aeroporto. E aí a torcida tá pedindo realmente o Rueda, né? Fez campanha nas redes sociais e tudo mais. Sim, o Rueda é um Zé Ruela. Para, o que é isso, meu? Deixa eu dar uma informação Flamengo importante vai lá, do- busca o Felipão, então. Busca o Felipão na China. Felipão. Ué, Felipão acabou, né? acabou? Acabou. Ele é campeão na China há quanto tempo? A China é uma coisa, futebol sério é outra. Ué, mas e os craques que estão na China? Eu não Os concordo com a craques sua estão lá, posição. estão lá. Não, o Felipão, você gosta do Felipão? Deixa eu explicar uma coisa pra você. O Felipão, na Copa do Mundo, ele deu a maior bola fora da paróquia. Muito obrigado. Pensei que você tinha esquecido Eu fui desse claro momento. que eu Pensei que você tinha condeno esquecido. ele, quando ele falou um ano antes da Copa, que já estava com o time fechado. Muito obrigado por mais essa lembrança. Eu tô gostando desse momento seu. Lembra disso, tô né? gostando, sim. Aí o Cássio tinha 22 gols, até hoje é a campanha mais... Entendi. É por causa do Cássio. Não, do não. Corinthians. Até hoje Não é por causa do 7 é a a 1. defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, tá? Aí ele chega e vira e fala, não, ele leva o Júlio César jogando no Canadá, velho, que não sabe nem o que é qual foi o maior futebol. pecado dele? Escalar o time daquele jeito pra tomar o 7 a 1 ou não ter levado o Cássio? Hã? Qual foi o maior pecado Foram dele? vários pecados. O pecado maior dele foi tirar o seguinte, tirar a competitividade de uma Copa do Mundo. Esse foi o maior pecado dele. Não existe esse negócio de grupo tá fechado há um ano. Para, tio. O Verdade. grupo tá fechado até a última convocação. Pode ir Verdade. gente. Nego, o craque tem que ficar de fora. Agora, o Júlio César, o cara achou um time para ir para a Copa do Mundo. Foi isso que aconteceu. Achou um time, foi parar no Canadá só para dizer que estava jogando, porque ficaria muito chato, né, Luiz Felipe? Contratar um goleiro para a Copa do Mundo que não estivesse jogando futebol. Tá de brincadeira, Nicolas. Tá? Agora, Igor, Para um time como o Flamengo, o Flamengo não gosta de pagar milhão. Chega lá, traz o Filipão, paga 1,5 pau para ele, entendeu ou não? Esquece Felipão. Que Felipão? Nada. eu queria saber do Igor também, a gente falando desse assunto de técnicos, né? Como que fica aí a equipe? Você acha que realmente muda muito para o time, para os jogadores que estão ali no dia a dia, quando faz essa troca de técnico até o outro técnico chegar e a equipe embalar aí no comando do novo treinador? Muda sim, né? Porque até ele se adaptar assim, ou nós mesmos, jogadores, se adaptar ao trabalho dele, demora um pouquinho. E ao longo do campeonato, acho que complica um pouco assim, né? Mas acaba nós jogadores cumprir a ideia do treinador e fazer um bom trabalho. O próprio Roger, né, que caiu também no Atlético, agora chegou o Micali, e o Micali também ainda não conseguiu se ajeitar lá no comando do Atlético, que também é uma equipe que tem muitas estrelas, muitos jogadores bons, um super elenco, e que não está
correspondendo em campo, Nicola. É, para mim, a maior decepção do Campeonato Brasileiro. Ó, O Atlético Mineiro tem 24 pontos a menos do que o Corinthians. Eu vou repetir, talvez. Está próximo da zona de rebaixamento agora 4 também. pontos da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro, com uma folha salarial de 11 milhões de reais, com Fred, Robinho, Casares, Otero, Valdívia e companhia limitada, tem 24 pontos a menos do que o Corinthians. Tem 23 pontos, se somar mais 24, aí você chega no Corinthians. É lamentável a participação do Atlético. Tem 8 pontos em casa em 10 jogos. É o pior mandante do campeonato. Tanto que até mudou o estádio, né? Tá mandando jogos agora no Mineirão. Vocês lembram que o Juvenal Juvencio, o falecido Juvenal Juvencio, já apelidou o Independência, que é o estádio onde o Atlético joga, de Arapuca, né? Porque era muito difícil jogar lá. Agora tá uma baba, tá uma teta. Tá uma teta, né? Tá uma teta. O Atlético mudou, como a Letícia lembrou, no final de semana passado, contra o Corinthians, foi jogar no Mineirão. mas aí era e contra o Corinthians, aí é time grande. Não, mas vai se manter também no jogo contra o Flamengo, também joga no Mineirão. Aí é time grande também. Né? Depois É você que, na vai verdade, ver. eles querem tirar essa pressão, né? Que tá perdendo muito em casa, então quer tentar mudar os ares um pouco para ver se a vitória vem. Mas aí teve uma derrota também importante contra o Grêmio agora no último final de semana, com o Robinho perdendo o pênalti. E perdendo pênalti de uma forma absolutamente displicente. Na fase que o cara tá Isso. fazendo daquele jeito ali, foi brincadeira, assim, hein? vamos fazer uma escala de pênaltis perdidos. O maior da história é o do Jô. Não, do Jô. O maior da história é o do Pato, naquela decisão contra o Grêmio, né? Eu tô falando na escala de pênaltis perdidos por falta de vontade, por displicência. O Pato tá lá. O Robinho tentou se aproximar, não conseguiu se aproximar tanto, mas é o segundo dessa escala. O Robinho é criticado pelo torcedor, o Robinho não se paga dentro de campo, o Robinho virou reserva até do time reserva e ele entra no segundo tempo e bate daquele jeito. O Grêmio vencia por 2-0, é muito provável que teria vencido o jogo. Mas nessa hora você bate com seriedade para fazer o gol. Robinho quis inventar, bateu muito mal. O Paulo Vitor, que fazia a estreia dele com a camisa do Grêmio, acabou defendendo, espalmando a bola para cima. E o Atlético colecionou mais um tropeço. Na quarta-feira, Letícia, o Atlético faz o jogo de volta contra o Jorge Wilstermann na Libertadores. Perdeu 1-0 na Bolívia. Se o Atlético perder na quarta-feira, acabou a temporada do Atlético. O Atlético pode começar a pensar em 2018, isso se não cair, né? 3-0, 3 gols do Fred. Não vai jogar. Então, Problema na panturrilha direita. Ainda tem alguma chance, Carreiras, mas a chance é muito pequena. A tendência é que não joga. mas o Atlético passa. Mas Passa. Eu acho que pelo time, né? Acho que por ser Será, o Jorge Letícia? Wilson também, eu acho que é muito capaz do Atlético passar, sim. Mas Não, que e tem passa, problema no ó, brasileiro, tem. E ele passa nos 90 minutos, ele não vai precisar de 125 minutos. você acha que passa, Igor? Eu acho que passa também. Mas, como diz, no Campeonato Brasileiro, corre o risco de cair. Eu não tô tão esperançoso quanto você. Depois a gente podia pegar Na um verdade, palpitão. foi o seu palpitão, né? técnico preferidinho, viu? O técnico dele, viu, Igor? Ele adorava, queria trazer o Roger pro Palmeiras. Eu não, É barará eu e não. barará. Queria. Aí o Roger foi lá, afundou o O Atlético. Palmeiras queria o Roger. Aliás, você falando falou. de Palmeiras, a gente chama o hino do Verdão agora aqui. Toca aí, produção. Quando surge o alviverde imponente no gramado Porque em que a luta o Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro, também tem jogo pela Libertadores aí no meio da semana, né? Na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. E que todo mundo tá tratando aí como o jogo da vida do Palmeiras, né, Nicola? Não, antes do Nicola falar, sabia que a gente tem um patrocinador especial para esse momento do Palmeiras? Ah, é? Tá. Vamos chamar, Nicola? Você viu isso aí, ó? Não? Vamos ver lá, vamos dar uma olhadinha lá, ó lá. Patrocínio esperar. Opa, como é que faz pro Borra jogar? Pergunta lá no posto Ipiranguinha. E o Fabiano, hein? Pergunta lá no posto Ipiranguinha. Arouca? Pergunta lá no posto Ipiranguinha. Tem mundial? Mas nem em Piranga você vai saber. Ai, meu Deus. Você que fez esse comercial, velho? Você que fez, né, cara? Olha, tem umas coisas que não dá pra gente evitar. Você que fez, né, Carreira? Não fui eu. Não. Poderia ter feito, cara, porque a gente tem condições técnicas, mas não tive a ideia. Parabéns pra quem fez aqui. Ô, Igor, você já participou de algum programa assim, nessa resenha toda que tem aqui nesse programa? Não, nunca participei não, primeira vez, tô gostando, hein? Só espera.
Tá certo, mas faz parte, né? Então o Palmeiras, que tem esse jogo super importante na quarta-feira em casa, né? No Allianz Parque contra o Barcelona de Guayaquil e que precisa de qualquer jeito da vitória, porque se não passar nesse jogo, Nicola, aí sim que eu acho que o negócio complica lá pro lado do Palestra Itália. E certamente vai complicar, Letícia. A gente tá falando de decepções do brasileiro, né? Para mim o Atlético é a maior decepção. O Palmeiras e o Flamengo estão logo ali. O Palmeiras investiu 116 milhões de reais em reforços só para esse ano. Todos os reforços custaram isso. Uma folha também para lá dos 10 milhões de reais. Cair diante do Barcelona no ano que você já não ganhou o Paulista, no ano que você já foi eliminado da Copa do Brasil e no ano em que você já não tem mais chance no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não vai tirar os 15 pontos de vantagem do Corinthians, seria uma tragédia. Então, o Cuca e o Alexandre Matos têm adotado o discurso de que a vida depois do dia 9, independente do resultado, o mundo não acaba no dia 9. Não vai acabar por Palmeiras, o Palmeiras vai continuar existindo. Mas eu imagino que exista uma grande possibilidade, Letícia, de o mundo acabar no Palmeiras para determinadas pessoas. É possível imaginar a queda do técnico, é possível imaginar a demissão do Alexandre Matos. Alguma coisa vai acontecer se o time não se classificar. Perdeu por 1-0 no Equador, precisa vencer por 2 gols de diferença para passar. Nicola, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. Mas, Nicola, não pode perder para um time desse. Na boa, não pode. Eu acho que o Palmeiras, numa próxima fase, perder para um time do Brasil, um time da Argentina, mas perder para um time desse aí é complicadíssimo, Nicola. A gente sabe que vai ser dolorido por causa... Não é porque é o Palmeiras, é por causa dos investimentos que foram feitos pensando em Libertadores. O foco é toda a Libertadores. Tudo que o torcedor está sendo zoado, ele só se ouve o seguinte: o nosso foco continua. E tá certo, o Palmeiras continua com grandes chances. Então, assim, o Palmeiras tem que ganhar um jogo em casa. Tá? Então, a chance é enorme, mas, tem que jogar mais bola. Tem que jogar mais... Contra o Atlético Paranaense, esse papo que é time reserva, Nicolinha, time reserva, Fernando Praz, era titular ou não era titular? Fala pra mim. Era. Como é que é? O Fabiano. Fabiano já fez gol importante pro Palmeiras. Começou como titular do campeonato. Juninho, Edu Dracena e aí Zé Edu Dracena titular, o Juninho, para muitos, teria que ser o titular, aí Zé Roberto, não precisa falar. O elenco que o Palmeiras tem, Carreiras, inclusive esses jogadores que estavam em campo, apesar de podem considerar o time misto, o time reserva, mas é um elenco superior, sim, ao do Atlético Paranaense, inclusive na folha também. O time reserva é superior. O time ainda tinha Tietê. O time depois teve o Borja na frente. Nicola, só não jogou o Dudu. Não, o time é o time reserva, Carreiras. Nicola, só não jogou o Dudu. Tá bom. Não, é assim. O time que entrou em campo no domingo é o time reserva. O que se discute esses reservas não tinham que jogar muito mais do que jogaram? Tinham. O time titular da quarta-feira é todo mundo que não jogou ontem. Vai o Mirna. Então o time de quarta-feira vai ter o Jailson no gol, Mike na direita, embora o Mike tenha sofrido um entorse no tornozelo, a tendência é que jogue. Se não jogar, deve jogar o Jean na direita. A dupla de zaga deve ter Mina e Luan, na lateral esquerda o Egídio. Nenhum jogou até agora. Aliás, o Mina não joga, você vê que o Palmeiras só toma um gol. Aí, pronto, agora é culpa do Mina, tá vendo? Aí o meio de campo, Thiago Santos, Bruno Henrique, que caiu como uma luva, apesar do Carreiras falar que é uma porcaria de jogador. Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra. Na frente, Roger Guedes de um lado, Dudu do outro lado, com o Daverson na frente. Então, assim, nenhum desses caras jogou ontem. Só que os caras que jogaram ontem tinham obrigação de fazer um jogo muito melhor do que o que foi feito. O Palmeiras criou duas boas chances e o Atlético fez 1-0 com o gol do Thiago Heleno, mais um gol de ex, e poderia ter feito mais. E se não fosse o Moisés, o Palmeiras começou a jogar um pouco melhor depois da entrada. É um grande reforço do Palmeiras, hein, Nicola? Jogou bem, bem. Foi a única boa notícia do Palmeiras. Essa é a excelente notícia para o Palmeiras que pode deixar o torcedor esperançoso. Porque assim, joga o Jailson, o Palmeiras não perde, o Moisés recuperado. Eu não sei, existe alguma possibilidade de ele entrar titular, Nicola? De quem? O Moisés acho difícil, porque assim, ele tá... Olha que coisa maluca, Carreiras. Ele operou o ligamento medial colateral, que é aquela cirurgia absolutamente complicada. E, além disso, tinha uma série de outras pequenas complicações no joelho dele. A previsão era de 9
há 12 meses de recuperação. Ele voltou em 5 meses e 15 dias. Foram no mínimo 3 meses de antecipação. Então, assim, ele está readquirindo a forma física. Ontem, por exemplo, no momento da recomposição, ele tinha dificuldade, ele não voltava tanto, os caras ajudavam. Mas ele, com a bola nos pés, já deu um outro equilíbrio para o time. Eu acho que ele vai para o banco e ele pode ser utilizado durante o segundo tempo. Começar o jogo, eu acho que é muita responsabilidade para ele. E assim, o Palmeiras tem que forçar aí, porque olha, para o brasileiro, Nicolinha, para o Palmeiras alcançar os 80 pontos do ano passado, 80 pontos do ano passado que ele foi campeão, ele tem que fazer ele tem que ter um aproveitamento de 85%. Esquece. Para ser campeão. E isso também se o Corinthians não fizer. A diferença do Corinthians tem que fazer um aproveitamento de 57%. Para atingir 80 pontos. Ou seja, o aproveitamento do Corinthians cairia de quase 83 para 57, ele chega em 80. O Palmeiras tem que fazer 85. O Flamengo tem que fazer 90% de aproveitamento flat. Carreiras, o Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro, tem que vencer o Barcelona, tem que reverter a derrota por 1-0 para seguir vivo na temporada. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, se forem eliminados na quarta-feira, vão dar adeus ao ano. Aí vão brigar por vaga na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Isso só. É muito pouco para tudo que investiram. O problema do Atlético é ainda mais grave, porque se o Atlético eliminar o Atlético, se ele eliminar o Jorge Wilstermann, ele pega na próxima fase o River Plate, que vive um momento legal, é favoritíssimo no confronto contra o Atlético. O Palmeiras, se eliminar o Barcelona na quarta-feira, ele tem o Santos pela frente. Tudo indica que o Santos passa pelo Atlético Paranaense em jogo na quinta-feira. É um jogo equilibrado, é um jogo de igual para igual. O Palmeiras e o Santos têm campanhas parecidas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem mais elenco do que o Santos e os caras têm se enfrentado bastante ultimamente. Então dá para o palmeirense sonhar em passar na quarta-feira pelo Barcelona e passar pelo Santos para chegar na semifinal da Libertadores. O Daniel da Silva, da Vila Metalúrgica, está dizendo o seguinte: para o time engrenar, basta ganhar na quarta-feira. Falta isso para dar confiança. Verdade, uma vitória para o Palmeiras seria interessante. E fora esse jogo de quarta-feira, de ontem, né, que o Palmeiras perdeu, ele estava bem no Campeonato Brasileiro. Eram 6 jogos sem perder, com 4 vitórias e 2 empates. Dá algumas informações do Palmeiras aqui, porque eu sei que daqui a pouco vocês devem estar loucos para falar do Corinthians. A bancada, não sei se você sabe, Igor, mas a bancada aqui é bem corintiana. Eu tô sabendo, tem 2 fanáticos pelo Corinthians, então eu vou me ater a ser rápido aqui. O Carreiras adora quando eu falo dos superávites do Palmeiras, então eu vou fazer questão de dar a primeira notícia para falar sobre o superávit do mês de junho. O Palmeiras fechou o mês de junho pelo 8º mês seguido com o superávit, 6 milhões e 100 mil reais foi o lucro do Palmeiras. Também tem a ver com a venda do Vitor Hugo, que foi para a Fiorentina. Com esse dinheiro, o Palmeiras ainda conseguiu abater aquela dívida que tinha com o Paulo Nobre. Então, aquela dívida de 200 milhões, hoje está na casa dos 54 milhões e meio. Na verdade, o Palmeiras vai trocar de nome, né? Vai chamar Bank of Italia, né? Bank of Italia, não sabia isso, dessa. não, é isso? Eu não tinha comemorar dinheiro é isso aí, comemorar dinheiro. Outra informação importante. Na semana passada, na sexta-feira da semana passada, uma pessoa me contou que a Sampdoria mandou um representante a São Paulo para fazer uma proposta oficial pelo Mina. 48 milhões de reais. É quanto os italianos queriam. Só que esse cara que me contou falou, a gente não consegue falar com o Alexandre Matos. A gente liga para ele, ele não atende, a gente manda WhatsApp, ele não responde. Aí eu mandei WhatsApp pro... mas não entendi, o Mina já não está acertado com o Barcelona? Não, o Mina tem um acordo verbal para que jogue no Barcelona por 9 milhões de euros. A proposta da Sampdoria é de 13 milhões de euros. São 4 milhões de euros a mais. Aí eu mandei mensagem pro Matos e falei, Matos, acho que você vai receber uma proposta da Itália pelo Mina. Ele falou, o cara tá me ligando aqui, eu não quero atender de jeito nenhum, porque eu não quero nem pensar na possibilidade de vender o Mina. Depois me cobre no final do programa. Eu acho que ele tinha que vender, viu, cara? 3 milhões de euros é um bom valor. Eu acho que também 2 gols por jogo, é uma beleza. O Mina joga 2 gols por jogo. Não é por culpa dele. Tá certo, depois... não. Eu não entendo, a culpa é do Borja. O Palmeiras toma 2 gols por jogo, a culpa é do Borja, porque além dele não fazer gol, ele não ajuda a zaga. Me cobre depois no final do programa para dar uma informação sobre o Borja. Aliás, e aí, para fechar sobre o Palmeiras, posso só dar mais uma? Não, peraí. O Kleber Borelli tá dando uma sugestão aqui. Sensacional, eu toparia.
trocar o Giovanni Augusto pelo Borja. Você toparia? Eu toparia, cara. Por Giovanni Augusto embora do Corinthians, eu toparia fácil. Pelo menos ia ter um reserva pro Jô, né? Porque o Casim também não é lá grande coisa. Não. Mas o Borja não tem a cara do Olha, Corinthians. Nicola, eu assisti. Com aquela preguiça desse, Eu assisti o segundo tempo ontem. Ah, mas Borja e Casim tá aqui, ó. Não, eu assisti o segundo tempo ontem. Pelo amor de Deus, cara. Nicola, é aquilo que a gente falou semana passada. Ô Igor, falta fundamento pro cara. É algumas coisas que a bola vai na cabeça dele, meu, ô Nicola. E aí, só pra fechar, na semana passada o Felipe Melo foi liberado do elenco do Palmeiras, confusão com o Cuca. Mais uma confusão na história do Felipe Melo e mais uma confusão na história do Cuca. Aliás, aqui, bem lembrado aqui pelo Luiz Fucella Júnior. Lembrando, o Palmeiras vai jogar desfalcado do melhor jogador até aqui da Libertadores. Quando foi suspenso, todo mundo se preocupava na volta do Felipe Melo e agora correram lá mandar os advogados, vai lá pro Paraguai que nós vamos liberar ele. Bom, o Felipe Melo, o Palmeiras vai utilizar o Felipe Melo como moeda de troca, está decidido. E aí o Palmeiras está escutando propostas do mercado. A primeira proposta que apareceu foi do Internacional, que ofereceu o Nico Lopes, aquele mesmo que fez gol no Palmeiras e no Corinthians, atacante uruguaio que está encostado lá no Internacional. A resposta do Palmeiras foi não. O Palmeiras quer um ex-jogador do Corinthians. Vamos ver se você adivinha quem é, Carreira. Não, o Palmeiras quer ser o Corinthians. Aliás, o Palmeiras nasceu querendo ser o Corinthians. O pessoal sabe, ó, dia 26 de agosto é aniversário do Palmeiras, tá? São 5 dias antes do aniversário do Corinthians. E o Palmeiras surgiu assim, os corintianos estavam reunidos para como que ia ser a festa. Aí um acho que queria colocar mais pinga, o outro mais cerveja, o outro mais não sei o quê, ficaram aquela briga. Aí os italianos falaram, não, tem que fazer de massa. Então aí os italianos fugiram, foram fazer uma macarronada lá e falaram, agora nós vamos fundar o Palmeiras. É assim nasceu o Palmeiras. De uma discórdia da festa de aniversário do Corinthians. Você vai responder quem que é o cara ou não? Vai responder quem que é o cara que eu Eu acho que é o Edenilson. Não, o Wendel, lateral esquerdo, que era do Corinthians até o ano passado. Tá lá jogando no Internacional, só que o Inter não está muito disposto a liberar o Wendel, então é uma negociação difícil. A tendência é que o Palmeiras espere por outra oferta, talvez de outro clube, pelo Felipe Melo, para tentar fazer uma troca. Aliás, eu quero engatar aí nesse assunto, né, que o Carreiras falou, brincando, claro, mas com seu fundinho de verdade, que o Palmeiras quer ser o Corinthians e tal. Mas, ó, o Corinthians tem um olheiro, né, que a gente usa esse termo, olheiro muito bom. Inclusive, o Palmeiras, nesse quesito, tá querendo sim atravessar o Corinthians, até na questão do zagueiro, né, do Emerson Santos, que já tinha aí, o empresário já tinha até dado entrevistas na mídia falando que estava assim acertando com o Corinthians, e o Alexandre Matos foi atrás do Emerson Santos nessa semana. O Emerson Santos tem contrato com o Botafogo só até dezembro e não vai ficar no Botafogo. Ele até fez só o terceiro jogo pelo Brasileiro com a camisa do Botafogo nesse final de semana. E o Corinthians está interessado nele porque o Corinthians precisa de mais um zagueiro, o Wilson não consegue jogar. Parece que havia um acordo, só que o empresário do Emerson Santos tem um olho meio grande. Então está conversando com vários clubes. Depois do jogo entre Palmeiras e Botafogo, o Alexandre Matos foi flagrado conversando com o Emerson Santos. E eu conversei hoje com o presidente do Botafogo, ele disse que a única proposta real que o Botafogo tem é do Corinthians. Mas ele sabe que entre o jogador e o Palmeiras há uma conversa. Então o Corinthians que acelere sob o risco de perder o jogador. Talvez o Alexandre Matos esteja vendo a cagada que ele fez ao trazer o zagueiro do Vasco, né, Nicola? Não é isso? Agora chegou a sua conclusão que... Qual? Do Luan? O Luan trouxe um zagueiro machucado. Aliás, não é a primeira vez que o Palmeiras faz, trouxe um zagueiro machucado. E aí, cadê o tal do Luan que vem dentro? Não, é craque, vai ser titular. O que mais você ouvia? Cadê o cara? Hã? É duro, ó. Comprar com dinheiro, qualquer trouxa compra. Eu quero ver comprar sem dinheiro. Comprar sem dinheiro, o que eu quero dizer, significa você ter habilidade, você ter conhecimento, você não poder errar. Esse é o detalhe, né, seu Alexandre Matos? Comprar com dinheiro, qualquer trouxa compra. É verdade. E o Palmeiras, então, que tem quarta-feira pela frente aí, realmente acho que pode ser um divisor de águas esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E que, claro, a gente vai falar tudo sobre o que rolar nessa decisão aí para o Palmeiras na próxima segunda-feira no Futebol Mais Debate. Para encerrar o assunto do Palmeiras, mais alguma notícia, Nicola? Não, tô devendo uma informação sobre o Borja. Mas essa é pro final do programa, que é bomba, isso aí é bomba, hein? Então essas são as considerações finais de Jorge e Nicola. Mandar um abraço aqui, Letícia, por um palmeirense aqui, o Luciano Gaia, né? E a Otília, os dois são palmeirenses doentes, tá? Eles antes,
quando o pequenininho era um leite quente, né? Leite quente, quente. torcia para o Curitiba, mas agora eles torcem para o Palmeiras, são palmeirenses desde pequenininho. Tá certo. Um beijo para eles também e a todos os palmeirenses que acompanham aqui o Futebol Mais Debate. Agora eu quero pedir para a produção tocar o hino do Santos para a gente falar um pouquinho do Peixe também. Santos, Santos. Ó, eu começo. O Peixe, né, que não perdeu nesse final de turno aí do Campeonato Brasileiro, nessa 19ª rodada, igual São Paulo e Palmeiras, mas também não venceu igual o Corinthians. Ficou no empate 0-0 com o Avaí, que briga também para fugir do rebaixamento. Lá em Florianópolis, você acha que foi um bom resultado esse empate fora de casa para o Santos, Jorge Nicola? Achei um péssimo resultado, Letícia. E aí tem uma coisa curiosa. O Avaí está na zona de rebaixamento desde a 5ª rodada. Mas não perdeu para nenhum dos 3 líderes do campeonato. Ele empatou com o Corinthians, ganhou do Grêmio e empatou com o Santos. Mas aí, o Santos tá vendo que o Corinthians não para de vencer. O Santos tem a possibilidade de tentar ficar mais perto do Corinthians, não pode vacilar e empatar com o Avaí da maneira como foi, num jogo bem ruinzinho, um 0-0, em que o Vanderlei, no final do jogo, ainda fez uma defesaça que salvou ou impediu o Santos de perder do Avaí. Muito, hein, Vanderlei? Tá pegando demais. E tá pegando mais até do que o Cássio. Porque o Cássio é mais protegido, o Cássio joga numa defesa em que a bola chega menos a ele. O Vanderlei tem feito muita defesa. A campanha do Santos no primeiro turno é uma campanha boa. O Santos tem 35 pontos. É o melhor primeiro turno da história do Santos em campeonatos brasileiros por pontos corridos com 20 clubes. Mas eu acho que ficou com um gostinho de poderia ser mais. Tem uma zaga também com poucos gols, o Santos. O Santos, dos 19 jogos, Carreiras, não tomou gol em 11. Tem 13 gols tomados. A segunda defesa menos vazada, só atrás do Corinthians, que tem 9 gols sofridos. Na verdade, a campanha do Santos e a campanha do Grêmio, se não fosse a campanha absurda do Corinthians, elas seriam campanhas, né, que estariam despontando aí ótimas em outros campeonatos, né, Nicola? Sim, certamente. A do Grêmio também, 39 pontos, colocaria o Grêmio praticamente como primeiro colocado em vários campeonatos. Vários dos campeonatos. É a segunda melhor campanha da história do Grêmio no primeiro turno. É que o Corinthians é absolutamente fora da curva. O Santos volta a jogar na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Jogo de volta da Libertadores. Na ida, em Curitiba, venceu por 3-2. Um resultado ótimo, porque o Santos pode perder por 1-0, pode perder por 2-1, que ele passa a próxima fase. Então, para o Atlético passar, o Atlético vai ter que fazer 2 gols de diferença ou vencer por 3-2 para levar a decisão para os pênaltis. O Santos com a vaga bem encaminhada. O jogo contra o Avaí foi tão ruim também por conta da ausência do Lucas Lima, que por mais que o torcedor pegue no pé, por mais que a chance dele ficar seja muito pequena, é um cara que ainda faz muita diferença no Santos, é o grande articulador do time, é o cérebro, é o cara diferente do time do Santos. E mandar um abraço aqui, ó, Nicola, para o Wellingson de Souza, que está assistindo a gente, sabe onde, Nicola? No Japão, cara. Japão? Tá, boa noite. Para onde vai o Felipe Melo? Ele perguntando, sou de Santo André, estou agora no Japão, tá? E ele tá aqui falando que se ele ganhar, o pai dele que vai buscar o prêmio. Olha, pô, muito bacana, viu? Obrigado pela audiência, pela sua audiência aí no Japão, Nicolinho. Daqui a pouco eu vou pegar o palpite de todos vocês. Não tá fazendo porra nenhuma também, porque 10 horas da manhã, né, tá assistindo nosso programa. Acabou de acordar e tá ligado no Futebol Mais Debate. Não, agradeci, mas não tá vendo porra nenhuma. 10 horas da manhã já, porque tá fazendo. Carreiras, semana passada eu fiz um levantamento para comparar público e renda dos jogos do Santos no Pacaembu e na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. O público e a renda são 3 vezes maiores quando o Santos joga no Pacaembu do que na Vila. Que era maior, o público todo mundo sabia. O que tinha muita gente dizendo é que como o Santos gasta aluguel, tem uma série de outras despesas no Pacaembu, financeiramente não era tão bom. É mentira. É tão bom quanto em relação ao público. Lucro 3 vezes maior nos jogos na Vila Belmiro. Ainda assim, nos jogos decisivos de Libertadores, o Santos vai continuar mandando suas partidas no Pacaembu. Não, o presidente do Santos é o Manuel? Não, Modesto. Então, é o Modesto? Modesto. É Modesto, parente do Manuel, porque, cara, tá claro que o Santos joga muito melhor no Pacaembu, tá claro que o Santos leva muito mais público, tem apoio da sua torcida. O Santos colocar 30 e tantas mil pessoas no estádio, e não é final de campeonato, não é nada que nem ele fez recentemente,
tá de parabéns. Só que aí poderia estar fazendo isso mais, mas parece que a diretoria não quer enxergar, Nicola. Não é que não enxerga, ela não quer enxergar. Ela tem a Vila Belmiro lá, que é um estádio com uma história tremenda, mas infelizmente, do ponto de vista de conforto, olha, não é um estádio para família, é um estádio que, assim, o Santos tem uma média lá de, assim, se você for ver, de 12 mil pagantes. 12 mil pagantes. É aquela coisa, a gente tá falando uma coisa engraçada aqui, voltando ao assunto do Flamengo, né, Nicola? O Santos, a gente falando 12 mil pagantes, achando um absurdo. E o Flamengo colocando 13, 14 mil. Eu acho que o Santos tem esse apego todo pela Vila, claro, é natural, né? O estádio que é a sua casa, onde sempre jogou, mas já passou da hora de começar a mandar os seus jogos aí no Pacaembu, né? Boa. Bom, vamos para palpites, antes de falarmos de Corinthians? Eu quero mandar um abraço aqui especial para um outro palmeirense que está assistindo a gente. Olha só a audiência, em São Lourenço, sul de Minas Gerais, o nosso querido Gil de Oliveira. Que saudade, Gil. Todo mundo aqui na TV Mais, um baita saudade de você. Está assistindo pela internet, pelo Facebook e está querendo concorrer ao prêmio. Ele falou assim, vou mandar o Felipe Melo para o Corinthians. Ô, Carreiras, quando você fala de pessoas que estão assistindo e não estão no ABC, elas assistem pelo Facebook, é isso? Pelo Facebook ou também pelo site da TV Mais, né? O Tá. www.tvmaisabc.com.br. Você também pode assistir. Ou então pelo TV Mais Programas, que é pelo YouTube, você também entrando pelo YouTube, você também assiste. Então são três maneiras de você assistir, se você não estiver assistindo a TV Mais, aqui pela NET. Pessoal aqui é de fora da região do ABC que assiste, então, através do Facebook, manda sua mensagem e o Carreiras vai lendo aí, dando um alô pra galera que tá participando com a gente. E aqui, ó, um corintiano agora, né? Tá reclamando aqui, ó, você não manda um beijo pra mim? Grande amigo da gente, o senhor Arnaldo Stein aqui, ó. Ah, o Arnaldinho. Corintianaço, Arnaldinho aqui assistindo. Deixa eu fazer as honras, então, ó. Beijão pro Arnaldo Stein, então, que tá assistindo a gente aqui hoje. Presidente do Diário de São Paulo. Presidente do Diário de São Paulo, nosso querido. E agora, então, vamos aproveitar que a gente está aqui no assunto do Santos, e o Santos também joga Libertadores, né, no meio da semana. São os dois times paulistas, né, que jogam no meio da semana, o Palmeiras e o Santos. Vamos fazer o nosso famoso palpitão aqui do Mas eu vou querer palpite dos 5 brasileiros. Vamos lá, Letícia, começando com você. Dos 5 brasileiros? Dos 5 brasileiros que vão jogar, vocês vão palpitar de todos. Ah, de todos, não só dos paulistas. Isso. Começando pelo clássico entre Santos e Atlético Paranaense. Letícia, jogo na Vila Belmiro. Acho que Santos vence 2-0. Você, Igor? 2-1. Você, Carreiras? Santos passa. Não tem essa. Tem que dar um palpite. Ele vai passar, é certeza. Tem que ter o palpite, pô. Cara de pau. Só porque você é dono da TV, você acha que você pode mudar a regra. Ó, jogo difícil pro Santos. Ah, é? Jogo difícil pro Santos, Nicolau. Se puder, tem mais 5 palpites. 1-0. 1-0. Eu vou fechar com você, Carreiras. Eu tô também com 1-0. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, eu vou começar com a Letícia Beppler. Ai, meu Deus, esse é o mais difícil, hein? Olha, eu não posso falar muito sobre o Barcelona de Guayaquil, eu só assisti o jogo contra o Palmeiras lá, né, venceu por 1-0, mas é um time que o histórico nessa primeira fase da Libertadores foi muito bom, venceu todos os adversários fora de casa e agora enfrenta também o Palmeiras fora de casa, então a gente fica meio que na corda bamba. Eu acho que pode dar uma zebra aí, eu tô sentindo, então, palpite, mas eu não sei, eu acho que 1-1. 1-1, então ou seja, Palmeiras eliminado. Igor? Eu acho que dá zebra também. Quanto? Palmeiras perde de 1-0. 0-1. Carreiras? Eu acho que vai dar 2-2. 2-2, ou seja, os 3 apostando na eliminação. Eu acho que o Palmeiras vence por 1-0 e nos pênaltis acaba se classificando. Vamos para Atlético Mineiro. Você acha que é toda hora que acontece isso? Não, acho que só dessa vez. Toda hora que acontece isso. Né? Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. Eu acho que, apesar da dificuldade que o Atlético vem enfrentando aí no elenco, o Jorge Wilstermann não é um time muito bom também, muito organizado. Dá para vencer aí por 1-0 o Galo. 1-0. Mas aí vai para os pênaltis. E aí, o que vai dar? Galo. Galo. Você, Igor? O Galo perde. Perde? Perde. Quanto? 2-1. 1-2. Você, Carreiras? 3-0 pro Galo. 3-0, mesmo sem o Fred. Eu acho que o Atlético vai ser eliminado, vai vencer por 2-1. E aí, com o gol fora de casa, tá fora. Mais 2 palpites, agora no pique. Vai, Letícia. Grêmio e Godoy Cruz. Na ida na Argentina, o Grêmio venceu por 1-0. 3-0 Grêmio. 3-0. Você, Igor? 2-1 Grêmio. 2-1 Carreiras.
5-0 Grêmio. 5-0. Otimista, Você é meio hein? chiculangue, né, Carreira? Você tá indo pra uma... Não é chiculangue, você tá de brincadeira, meu time é fraco, 2-0. Ô, o Grêmio tá jogando bem, cara. Pode ser Tá o num bom último. momento. Depois eu vou falar sobre o Luan, tá, Carreiras? Porque tem a ver com o Corinthians. Notícia boa, muito boa pro corintiano. Pro Corinthians. Botafogo, o Botafogo enfrenta o Nacional, Letícia. No jogo no Uruguai, o Botafogo venceu por 1-0. Eu acho que dá uma nova vitória do Botafogo, 2-0 dessa vez. 2-0. Igor, 1-0, Botafogo. você, Carreiras? Eu acho que vai ser 3-1 pro Botafogo. Eu acho que vai ser 1-0 pro Botafogo. Na semana que vem a gente confere todos os palpites Quero e só vê ver, quem hein? fez mais pontos no nosso E bolão. nós vamos zoar com você, viu, Igor? Você não vai estar aqui, mas nós vamos zoar. Aliás, quem está aqui? Luiz Fernando Teixeira, ex-presidente do Bernô, vai estar aqui falando com a gente um pouquinho dessa transição, né? Como é que está sendo essa transição pro Edinho Montemor e tal. Boa. Vai ser um grande prazer receber o Luiz Fernando Teixeira aqui com a gente. Tá certo, o próximo convidado, então, na próxima segunda-feira aqui do Futebol Mais Debate. E agora a gente pede para a produção soltar o hino do Coringão para falar de Corinthians. O campeão dos campeões. Corinthians provando campeão dos campeões, né, Nicola? Campeão dos O Corinthians campeões. é assim, Carreiras. Eu duvidei demais do Corinthians ao longo do ano. Eu não consigo duvidar de mais nada. O Corinthians tem a melhor campanha da história do brasileiro por pontos corridos. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, ninguém havia feito 47 pontos. O máximo- Nem com 24 Não. jogos? Nem com 24 jogos, o Cruzeiro fez os mesmos 47 pontos. Mas aí são 4 jogos a mais. Não, eram 23. Eram jogos. 23 porque eram 24 times. Isso. Então assim, o Cruzeiro teve 4 derrotas a mais do que o Corinthians. Então, é a melhor campanha da história. Nunca nenhum clube no brasileiro por pontos corridos com 20 times havia passado um turno inteiro sem perder, como o Corinthians conseguiu. Não me lembro de ter visto um time fazer mais gols do que falta numa partida. Foram 3 gols contra o Sport, nunca contra vi 2 isso. faltas. Impressionante. A forma como o Corinthians venceu o Sport, com total autonomia, permitindo que o Sport tivesse a bola, mas que quando o Corinthians pegava a bola, sempre extremamente seguro. É assim, eu não costumo sair falando só para agradar ou desagradar, mas para mim, o Corinthians será o campeão brasileiro dessa temporada. Só o Corinthians tiraria o título do Corinthians nesse ano, mas não tem como. Não vejo nem Grêmio, nem Santos, muito menos Flamengo, muito menos Palmeiras, tendo a possibilidade de tirar o título do Corinthians. Só uma catástrofe daquelas monstruosas, gigantescas, vai impedir que Carreiras, que Letícia, que Guga e Companhia Limitada festejem mais um título nacional. Bem lembrado do nosso Guga Mendonça. Abração, Guga. Hoje ele foi acompanhar o grande parceiro dele, que é o Diego Hipólito, né? Tinha um compromisso no Hotel Transamérica e o Guguinha foi lá junto. Já está fazendo falta na nossa Tá bancada mesmo, Guga. aqui Estamos com do saudade Futebol de Mais você, Debate. viu? Esperamos que ele esteja aqui na segunda-feira, né, Carreiras? Isso, vai. Então, se não tiver, nós vamos puxar a orelha O dele. Guga que ainda não estreou aqui no nosso cenário novo aqui na TV+, no Futebol Mais Debate, né? Agora com um gol oficial aqui. É oficial mesmo, será? É oficial, segundo Eu vou ter que pedir a fita pra É o mim. tamanho mesmo? É que você é ruim de bola. O Igor achou que... Eu acho que não é, não. Não? Vou ter que pegar a fita Acho que é métrica mais pra alto, medir. mais baixo, mais largo? Achei mais largo. Mais largo? Não. É que ele porque perde muito ele gol. chegou aqui mesmo e Não, ele estranhou não. porque parece ser muito grande, mas é porque eu acho que aqui pra que gente dentro no do estúdio cenário, fica É. grande mesmo. Tem a diferença no referência campo. da área, pode ser. Opa, Pode ser. 7,32 por 2,44. É a Medidas medida. oficiais. É pro pessoal ter essa... Hoje a gente teve a visita aqui de umas arquitetas, amigas da gente, né? E elas, a hora que olharam o gol, eu falei que era oficial, elas falaram assim, como é que esses homens erram gol? E esses homens que você fala que erra gol ainda ganha para errar gol. É duro mesmo, viu? É duro, mas acontece, né? Prova disso, nós estamos falando do Diego, o gol contra o Corinthians. Fala, Nicola. O Corinthians que demonstrou ao longo dessa campanha uma solidez do time de um elenco que a gente não, ou eu pelo menos não acreditava. Depois de um bom Campeonato Paulista, eu tive a convicção de que o Corinthians tem um ótimo time, mas eu tinha dúvidas em relação ao elenco. As dúvidas elas estão sendo dizimadas. Embora o Giovanni Augusto não entre bem, todos os outros o Giovanni Augusto e o Casim são os caras que entram e não acompanham
o ritmo do Eu acho Gilmar. que não vão entrar mais, Nicola, sinceramente. Mas todos os outros. O Camacho é um 12º jogador desse time, é um cara que entra e entra bem. O Pedro Henrique é um 12º jogador desse time, porque também não compromete. O Cleison, para mim, é melhor do que o Romero, teria a condição de ser titular. O Pedrinho ainda não é titular, mas vai se tornar em algum momento, talvez nesse ano, talvez no ano que vem. O Cleison fez um titular. duas muito boas, as duas últimas muito partidas bom muito Então, boas. assim, mesmo o elenco do Corinthians tem dado ótimas respostas. Então, parabéns ao Fábio Carille, parabéns à diretoria. É bem verdade que muitas das soluções internas só vieram por conta da crise financeira do clube, que nem todas as coisas que se tornaram acertos foram tomadas por decisão da diretoria, mas acontece. Agora é hora de dar parabéns para todo mundo. E o Carille tem que manter o pezinho no chão da galera, porque só um deslumbramento total pode impedir ou pode atrapalhar o Corinthians. O Corinthians que só volta a jogar daqui a 14 dias. Ô Nicola, o Carille perdeu o Pablo, colocou o Pedro Henrique. Sim. A média de gols, acho que até melhorou, por incrível que possa parecer. Tá? Das partidas que o Pedro Henrique tá em campo, acho que só tomamos um gol. Tá? Tomamos? Tomamos, lógico, Corinthians, lógico. Tô falando do Corinthians, é nós, velho, você não entende isso. Você não consegue compreender o que é nós. Você não tem esse sangue que corre aí, o sangue da luz aí, para fazer o quê, né? Paciência, né? Então, assim, ele pegou o Romero, de repente começou a jogar um outro futebol, né? O Rodriguinho estava devendo, as duas últimas partidas arrebentou. Não sei se isso talvez seja só o dedo do Carille, mas assim, o Rodriguinho já vem numa crescente aí, mas o Romero, por exemplo, é outro jogador hoje. É impressionante o que o Romero está jogando, tá? Como ele está sendo útil para o time. Tá. Agora, a gente teve uma boa surpresa, os dois últimos jogos muito bons do Cleison. Bons mesmo, Nicola. Essa última partida, então, muito bom jogador, está começando a jogar pela lateral, tá perdendo aquele medo só de ficar recuando para o Arana, recuando a bola, tá indo para cima. Então, assim, pô, aí você vê, o que é impressionante no Corinthians é a saída de bola, tanto do Arana quanto do Fagner. E aqui tem até um torcedor aqui, que depois eu vou tentar achar, ele falando o seguinte, ele perguntando para mim se eu não acho que o Fagner talvez seja o melhor jogador nesse momento. Olha, tá por aí, cara. Eu acho que é impressionante a saída de bola do Fagner, é impressionante. E quando ele apoia, o cara tem uma técnica. Eu até defendi o Fagner aqui no meio, quando o Corinthians estava meio perdido, tudo. Eu acho que ele ainda não teve essa. Eu acho que o Fagner tem um caminho na vida dele meio igual ao Júnior. Foi um grande lateral esquerdo e depois encerrou a carreira como um maravilhoso meia. Pode ser que o Fagner, quando mais velho, tenha correr menos, assim, mas porque ele põe a bola onde ele quer, Nicola. É impressionante. E olha que era um setor do campo ali, as laterais, que nos últimos anos a gente vinha com uma certa carência, né? Agora, com Arana e Fagner, realmente as laterais vão muito bem no Corinthians. E que bom que o Cleison, né, também entrou bem aí nessas duas últimas partidas, que aí acabou empurrando o Giovanni Augusto, que era uma das opções e que tinha entrado muito mal no jogo. E aí ele acabou optando por improvisar o Cleison aí e tirar o Giovanni Augusto do time. Concordo com o Carreiras, acho que ele não tem mais oportunidade nesse Corinthians. Pércio Decome, aqui. Vocês acreditam que o Corinthians vai ser campeão brasileiro com antecedência de uns 5 jogos? Assim, se for nessa tocada, com certeza, mas é assim. A questão é, se o Corinthians for campeão invicto, infelizmente acaba o Futebol Mais Debate. Não, como é que é? Acaba. Você vai perder emprego, a Letícia vai perder emprego. Ah, é? Lógico. Então, não tem mais graça, Nicola. Como é que eu vou zoar alguém? Como é que vai ter a capacidade de alguém de chegar e querer tirar um sarro do Corinthians? Maior campeão invicto da Libertadores, maior campeão invicto nacional. Como é que pode, Nicola? A questão é o seguinte, primeiro, como é que era o campeonato? Favorecimento nos primeiros jogos, olha, agora não, da hora que começar a pegar time grande, a hora que não sei o que lá, e tá aí, cara, terminou o primeiro turno, não perdeu de ninguém, terminou o primeiro turno jogando muita bola, e para desânimo de muitos, aí o Corinthians emenda 5 partidas na capital. Não, na capital, praticamente jogando. Sim. 5 partidas seguidas aí.
É a tabela, viu? Dirigiram pro Corinthians isso, viu, pessoal? Lembrando que e ser campeão invicto de um campeonato brasileiro, gente, é um absurdo. Se a gente for pensar, é um absurdo. O primeiro turno o que já fez é um absurdo. Porque, lembrando, né, tem o Internacional, que já foi campeão nacional invicto em 79, mas era muito diferente a fórmula de disputa, o número de jogos, os times que enfrentou, se não me engano, foram só 4 ou 5 times considerados grandes no Brasil, né, enfim. Agora, o Corinthians ser campeão brasileiro de 2017 invicto seria totalmente absurdo. Seria até motivo para terminar mesmo o programa. Eu vou para o programa. Não vai ter mais graça, Nicola. Ô, Carreiras, mas é importante, você falou você tocou num ponto importante, porque você está fazendo uma promessa. Se o Corinthians for campeão invicto, acabou o programa, todo mundo dispensado. Alguém desta bancada e que não é convidado, ou seja, estamos excluindo o Igor. Não, mas o Igor também falou que vai pelado. Alguém desta bancada prometeu. Eu vou dar a chance dessa pessoa falar. Se ela não falar, eu mesmo falo. Não, peraí. Você quer falar? Peraí, claro, eu vou me defender. Tem print também? Foi uma zoeira, foi uma brincadeira no Twitter, que é uma rede social que a gente usa justamente para fazer mais brincadeiras, né? E aí um menino me fez uma pergunta no Twitter. Letícia, se o Corinthians for campeão brasileiro invicto, rola promessa igual a da Maitê Proença? Lembrando que a Maitê Proença, atriz da Globo, fez aquela promessa de que se o Botafogo subisse e tal, pousaria nua, né? Ficaria nua e tal. Em alusão a isso, eu fiz uma brincadeira, uma zoeira, falando, amigo, não dá nem pra comparar, né? O Botafogo subir com o Corinthians ser campeão brasileiro invicto. Então eu falei, se o Corinthians ser campeão brasileiro invicto, eu corro pelada na Paulista com Minhacha escrito na testa. Peraí, repete. Mas foi uma brincadeira, não foi uma promessa. Atenção, telespectador da TV+. Se o Corinthians for campeão paulista, você já sabe que o programa acabou. A boa notícia é que... Brasileiro. Acabou o programa. A boa notícia é que, se o Corinthians for campeão brasileiro invicto, o que acontece mesmo, Letícia? Era brincadeira, é óbvio que eu não vou fazer isso, até porque tem lei de atentado ao pudor. Mas o Igor também, também falou que vai pelado então atrás da Letícia. Então a gente resolve o problema internamente, Letícia. Em vez de correr na Paulista, você passa desfilando rapidamente numa segunda-feira aqui pelada ou desnuda, como você preferir, cara. Não prefiro nada, cara. Você que tá falando, você que inventou essa história. Ela fez a promessa, eu que tô inventando. Você que tá falando dela pelada, você não vem me envolver nessas baboseiras. Bom, então você já sabe, telespectador, se o Corinthians for campeão invicto, a Letícia vai passar correndo peladinha. Até porque a promessa não foi essa e também foi uma zoeira de Twitter. E quem conhece o Twitter sabe, né, gente? Dá um desconto aí, vai. Gostei dessa última vinheta. Gostei também. Você fez alguma promessa, Igor? Não. Promessas já foram cumpridas, já. Graças a Deus. Mas já fez alguma promessa para ganhar algum jogo, para chegar a um... A promessa foi o seguinte, se ganhasse da Lusa... Ih, cara. Ai. Pode falar aí, mesmo? Que é claro. Lógico, tem que falar, pô. Se ganhasse da Lusa, jogar o bote de gelo no Jorginho. É válido, lógico. Quer dizer, ele faz uma promessa onde quem se ferra é o outro. O técnico, no caso. Não, mas é muito legal essa promessa. Em respeito ao Jorginho, toda a história dele. Jorginho, tô contigo, tô torcendo pra que você não corra risco nenhum de tomar balde de gelo na cabeça. Você sai Tá frio essa época do ano, Jorginho. Jogo 8 da noite, quarta-feira. Tô com você, tá, Jorginho? 1-0 contra na quarta-feira, tá tudo certo. É legal, né? É engraçadinho isso aí. Eu gostei dessa promessa. Onde você faz a promessa, onde quem se ferra é o outro. É que nem a nossa. É que nem de brincadeira. É igual a aposta, pô. Vocês fazem a aposta, quem paga é a Letícia. Isso mesmo. Foi bem. Não tem nada disso, não. E falar nisso, Nicolinha, vou chamar o meu amigo São Paulino, mas aí que ele tem uma notícia do Corinthians pra gente, Nicolinha. É isso aí, meu querido Pedro. É isso aí, Carreiras. E nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a referência. E de referência, eu entendo. Até porque aqui na ABC somos referência em iluminação para a sua casa. Vocês estão vendo nas imagens o tanto de opções que eu tenho de placas de LED de sobrepor, de embutir e área externa. Estamos na Avenida Lino Jardim, 1183, há 25 anos nessa esquina. Vem aqui conhecer, tomar um café e com certeza colocar uma peça na sua casa que vai deixar tudo mais bonito. Lustres Irie, com muita luz para você. É, o Pedrão aí, a referência mesmo, virou referência. E a Irie é realmente a loja de referência para você comprar lustres, para você comprar iluminação, deixar a sua casa maravilhosa, gente. Ô loja bonita, a gente tem que falar,
é uma das melhores lojas de lustres de decoração de ambientes com luzes do Brasil. Então você está convidado a visitar a Lustrizier, mesmo porque também, ó, tem um cafezinho delicioso, pode pedir lá um bauruzinho, pode pedir uma coxinha lá da Superbanca na frente que o Pedro manda buscar, viu? Então, mas tem que gastar também, não vai achar que você vai chegar lá comer, vai embora e dar um abraço. Não tem essa não, tem que gastar. Bacana, então, pessoal do Lustrizier, parceiro aqui do Futebol Mais Debate. Para encerrar também o assunto do Corinthians, mais alguma informação aí de bastidores, Jorge? Sim, Nicola? o Luca, que é jogador do Corinthians e está emprestado à Ponte Preta, vai receber nos próximos dias uma oferta oficial do Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, 11 milhões de reais. É quanto o Al-Ahly topa pagar no jogador. O Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 6 milhões e 600 mil reais. Tem que Resta tocar saber... aquela música da Roberta Miranda para ele. Qual? Vá com Deus. Vá com Deus? Vá com Deus. O Luca é o vice-artilheiro do Brasileiro. O Jô tem 11, o Luca tem 10 gols. Se o Corinthians aceitar, é uma forma do Corinthians recuperar o dinheiro que investiu no jogador. Nicola, tô aqui, nosso querido Márcio da Braga Metal, parceiro da casa, que está perguntando o seguinte: Carreiras, na sua opinião, qual o ponto mais forte do Corinthians? As triangulações ou a marcação dupla pelas laterais? Olha, a marcação do Corinthians, eu acho que assim, todo mundo marca. Mas o que você falou da triangulação é sacanagem o que esses caras têm feito. Tá? A gente parece jogo de futebol de salão, às vezes, ver os caras jogando. E o detalhe, e a quantidade de canetinha, a quantidade de chapéu que os caras dão, os caras brincam. Os caras, às vezes, armam uma jogada de calcanhar, de letra, mas não é tirando sarro do adversário, não. É isso que é o mais legal, é usando como recurso, Nicola. A coisa não está tirando sarro dos caras, é usando, é um absurdo que esses caras fazem. Ah, não dá para passar, vamos passar embaixo das pernas que você faz mais fácil. Você falou, Carreira, sobre a grande vantagem que o Corinthians tem sobre os adversários, né? E aí é até importante a gente lembrar que hoje a Chapecoense enfrentou o Barcelona, jogo do troféu Rangamper, que é um torneio bem tradicional que celebra o início da temporada. É a data para que o torcedor do Barcelona conheça o elenco que vai disputar o restante do ano, né? O placar foi de 5-0 para o Barcelona, embora o que menos importasse hoje fosse o resultado, né? Foi um grande resultado para a Chape, né? Era mais a celebração da história que a Chapecoense tem escrito. O Santos com o Neymar tomou de 4? Tomou de 8. Nesse, o Juan Gamper tomou de 8. Ah, esse foi nesse que ele tomou de 8? Isso, o Juan Gamper, então, 4-0 foi no Mundial, 8-0 no Juan Gamper. Então, jogou o Alan Ruschel, foi a volta do Alan depois de ter sido uma das vítimas daquele acidente aéreo em novembro do ano passado. O Neto e o Foman participaram, dando o chute inicial da partida. Por que eu estou citando esse jogo, Carreiras? Porque impressiona demais a diferença entre o Barcelona e qualquer outro time da América do Sul, no caso a Chapecoense. E uma coisa que me chamou a atenção demais durante o jogo é a forma como o Barcelona recupera fácil a bola. Sem fazer falta, marcando lá na frente. Então assim, a Chapecoense não conseguia trocar 10 passes, 8 passes. A marcação avançada. E como você acha que seria o Barcelona com o Corinthians hoje, Nicola? Seria um baita jogo, né? Um jogaço, não ia? Seria um baita jogo. Porque o Corinthians poderia oferecer um perigo para esse Barcelona que hoje, marcando lá na frente, não se viu ameaçado em nenhum momento. Tá, teve um chute do Wellington Paulista no primeiro tempo, um ou outro lance, mas o Corinthians com todo esse entrosamento que tem, eu acho que o Corinthians conseguiria fazer algumas escapadas ao longo do jogo. E o Corinthians certamente não daria os espaços e não teria a dificuldade que a Chapecoense tem. Seria um jogo legal. O Barcelona, para mim, seria favorito. Mas eu acho que ia dar jogo. Eu acho que daria um jogo legal. Eu também acho. Ia ser um jogo porque o Corinthians, o Igor até falou isso aqui, né? O conceito de você falar, às vezes, em qualquer empresa, tal, que a empresa dá certo, tudo, porque o time tá bom. Que o time da empresa tal, o time é legal, e isso é o time. O time, quando você fala um time de futebol, é um time. O Corinthians é um time. O que é um time? Todos eles pensam em ajudar todos. Todos se dão pelo companheiro. O Corinthians perde uma bola, ninguém fica reclamando. Não existe reclamação no Corinthians. Todo mundo sai correndo para render o erro do seu companheiro, tá? Todo mundo desenvolve a função absurdamente. Como o Carille pede, tá? Então, assim, poxa, é muito bacana, viu, Nicolinha? Inclusive, uma característica legal também, vinculada a isso que o Carreiras
está falando, de time, né, da equipe, Nicola, a gente vê também os jogadores que estão melhores, né, com fase melhor, com a torcida apoiando e tudo mais, como é o caso do Jô, Fagner, Arana, apoiando aqueles que às vezes eram questão de dúvida na equipe. Sim. Apoiaram muito o Giovanni Augusto quando entrou. O Pedro Henrique, que vem substituindo o Pablo, também teve um momento aí de críticas de torcedores, apesar de que eu acho que tá indo bem, mas quando ele fez o gol contra o Sport, todos os jogadores mais experientes vieram lá, abraçaram ele, pediram aplausos para ele. Então, realmente, aí a gente vê que o extracampo está diferenciado aí no Corinthians. O ambiente, o Igor tocou nesse ponto, e o ambiente faz toda a diferença desse Corinthians. É óbvio que quando você tem um time que ganha muito e perde pouco, tudo proporciona ou propicia que o ambiente seja legal. Mas essa construção dessa caminhada de 34 jogos sem perder, ela tem muito a ver com o fato de o Igor perde a bola, eu vou voltar para recuperar a bola pelo Igor. Depois é o Carreiras que falha lá na frente, eu vou salvar o Carreiras. Muitos outros times, como por exemplo o São Paulo, é cada um por si, Carreiras. Se você perder a bola, você que se vire para voltar. Eu não vou te cobrir. E essa falta de parceria, essa falta de sincronismo, de companheirismo dentro de campo, muitas vezes não é percebida por quem está de fora. Porque, por exemplo, eu passo para o Carreiras, mas eu toco a bola para o Carreiras, mas eu não passo para me apresentar na frente. E eu deixo o Carreiras cercado no meio de 3 caras, ele vai perder a bola. Ou joga a bola na fogueira para ele. No Corinthians a gente não vê nada disso, pelo contrário, a gente vê um ajudando demais ao outro. E é um time líder com todo o merecimento. E uma coisa que é o jeito de correr certo, né? Porque assim, você vai falar, o Corinthians termina o jogo com a língua de fora? Negativo. Não. E olha o que o Corinthians marca, porque é o seguinte, o que é o recurso da falta para muito time? Juiz adora falta, tá, pessoal? Não acha que o juiz não gosta de falta, o juiz adora, sabe por quê? Porque ele respira também. Dá uma descansada, Ele né? dá aquela descansadinha, entendeu ou não? Ele, peraí, o juiz até inventa alguma historinha, porque ele precisa respirar, entendeu ou não? Então, apitar um jogo do Corinthians, um primeiro tempo do Corinthians, sem falta, é um negócio meio maluco pro Corinthians. O jogo com o Sport foi bonito, Carreiras, foi legal, porque o Sport também fez pouca falta. Foi mesmo. Foi um jogo só de golaços também, né? É bonito. Tudo que São Paulo e Bahia não teve, ou teve de coisa feia, um jogo horroroso, o Corinthians Sport foi legal. E poderia até ter sido um pouco mais legal se o André não tivesse perdido os gols, que daria um pouquinho mais de emoção pro jogo. Foi um dos melhores jogos do Brasileirão. Literalmente o André não sai fazer gol na arena. Não é pra isso, não tem jeito. Agora, Nicola, sabe o que eu queria falar um pouquinho aqui? Tá? Fica à vontade, o programa é teu. O Márcio Braga Mateus tá tirando uma da sua cara aqui, da falando minha? que o Corinthians não é mais time, coisa é seleção agora. Desculpa. Ele falou que o Nicola vai ficar puto. Nicolinha, o negócio é o seguinte. Você gosta de miniatura de carros? Sempre. Gosta? Gosto. Então, quero mostrar lá uma dica. Esse final de semana acontece primeiro encontro de colecionadores de miniaturas do Auto Shopping Global, Nicolinha. É um evento fantástico, cara, um evento muito bacana, tá? É no sábado e domingo, das 10 às 18 horas. Então, convidando todo mundo para comparecer ao Auto Shopping Global, porque é um evento muito, muito bacana para você. Os marmanjos adoram, mas é para levar o seu filho também para ver, né? Sua filha também. Meu pai vai adorar, vou avisar meu pai. Meu pai tem coleção de miniaturas, certamente vai gostar. Pô, que bacana. Então, é um negócio muito legal. Aí, parabéns aí mandar um abraço para o André Vargas aí, que coordena todo o time, né? Aquele detalhe, o Auto Shopping Global dá certo porque o time é bom. Então, o André que encabeça... o Carilli lá do Auto Shopping Global, né? Então, um grande abraço, André. E, parabéns pelo evento aí. Conta com o apoio da TV Mais também, viu? Tá certo. Agora tem outro cara que eu vou pedir para você mandar um super abraço, Carreiras, que é o nosso querido Kiyoshi. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No Espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual.
Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Mandar um grande abraço para o Kiyoshi, que comanda esse grande empreendimento, né? Fantástico aí, estrutura do Otto Hotel. Kiyoshi, um forte abraço, ó. Eu sei que você está torcendo para o seu São Paulo, né? Eu não estou torcendo para o São Paulo, mas eu estou aqui na minha aposta que eu fiz com o Jorge Nicola sobre isso. Então, forte abraço para você, viu, Kiyoshi? Dá uma passadinha aqui, pessoal. Mandar um abraço aqui, galera mandando muitos e-mails para nós, né? Gabriela Marsola, Roberto Pereira, Luiz Carlos Monteiro, Odilon Malheiro, Fábio Augusto Pinheiro, Luiz Carlos Monteiro, Neide Arruda Freitas, Alessandra Zanardi, Vera Lúcia Cardoso, Filadelso Braz Júnior. Parabéns pelo nome, hein, cara? Seu pai estava inspirado. Everson Cunha. Como assim? Ô, meu, fala ou não tá? Filadelso? Fala. Peraí, você tá cornetando o pai do nosso telespectador. Bom, mas Filadelso é um nome diferente, Nicola. Imagina assim, ó. Gol do Filadelso. Ó, diferente, Filadelso. É legal ter um nome diferente também, pelo menos não tem muita gente com nome igual, né? Nicola, por exemplo, a gente brinca que é nome de mané, entendeu? Não, Zé Nicola. Não sabia, mas tudo bem. O cara faz uma cagada, você fala, é um Nicola mesmo. Eu também nunca tinha escutado essa. Nunca tinha escutado essa? Tá bom. Nicola, Rodrigo Figueiredo, Ademir Toledo Pisa, tá? Vamos lá assim. Licélia Oliveira, Pércio Decome, Felipe Ribeiro Donadil, olha, eu conheço o Bonadil, Cíntia Orsolon, Sebastião Faioli de São Caetano, Guilherme Oliveira, ó, galera, bom, Erli Jaime Couto, Erli também, Matheus Figueiredo, Flávia Pereira, Tatiane Sacuti, assistindo aqui com a gente, Edmar Rodrigues, ó, galera, não dá. Todos esses estão participando por e-mail, né? Exatamente, a maior galera aqui por e-mail, audiência sensacional, muito obrigado, viu, pessoal, bastante, bem bacana mesmo. E pelo Facebook também uma galera monstro, né, Letícia? Daqui a pouco eu vou mandar um alô pro pessoal do Facebook. No final, então, nas considerações finais do Carreiras, ele manda um abraço para toda a galera do Facebook. Lembrando que esses nomes que ele acabou de ler aí, o pessoal que estava participando por e-mail, estão todos concorrendo aos nossos sorteios da noite, que eu vou pedir para a produção soltar também a musiquinha para a gente começar agora. Ó, e o Nicola tá aqui com a urna, tá? A gente tá com o cenário novo, então tá sem aquela mesinha aqui. A gente vai fazer o sorteio assim. Eu falo, o Nicola tira o ganhador, tá bom? Vai. Vamos lá. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Edmar Rodrigues de Freitas. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Vai para Neide Arruda Freitas. Agora um jantar também com acompanhante na Costelaria Berlim. Marco Delamico. Marco Delamico, agora um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, onde estaremos já, Nicola. Daqui a pouco. Ana Carolina Silva. Agora um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Olha que legal, a Ana Carolina Silva, ela queria um prêmio para dar aos pais dela que estavam fazendo 30 anos de casado. Ganhou o rodízio na Trípoli. Agora é um kit de alinhamento, é isso, Letícia? Isso, um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Gabriel Cirino de Oliveira Rosa. Gabriel levou esse da DQ, então agora a gente vai para um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza, lá de São Bernardo do Campo. Olha esse aqui. Elaine Castellani. Elaine Castellani. E agora um corte e uma escova feminino ou um corte masculino no salão Bem-Estar Figueira. Luzia Araújo. Luzia Araújo levou um corte e a escova. Então agora a gente vai também para mais um presente aí do Bem-Estar Figueiras, o kit profissional da Beauty Hair e da Shalom. Lembrando que você escolhe aí qual prefere levar para casa e quem levou esse foi... Ademir José Fernandes, que vai premiar alguma mulher que ele queira. Né? Com certeza. E agora a gente sorteia então por último um telespectador para estar aqui assistindo ao vivo com a gente o programa nos estúdios da TV Mais ABC na próxima segunda-feira. Júnior Marsola de Santo André, participando aqui através do e-mail e ganhou. O Júnior Marsola, então a gente está te esperando aqui na próxima segunda-feira, viu?
Começando agora, então, as nossas considerações finais para terminar o Futebol Mais Debate de hoje e, claro, sempre com as quentinhas de Jorge Nicola. Para informar com exclusividade ao telespectador da TV Mais que ficou com a gente até agora, 10h40 da noite, que o Borja, tão criticado pelo futebol que não tem praticado, tem 3 propostas por ele, as 3 propostas oficiais na mesa do Palmeiras. São 2 propostas de clubes ingleses, uma proposta de um clube espanhol. Quem me passou a informação garante que para qualquer uma das propostas que o Palmeiras aceitar, pelo menos o Palmeiras recupera os 32 milhões de reais que foram investidos em janeiro, e a tendência é que saia negócio se o Palmeiras for eliminado na quarta-feira. Então, sem a perspectiva de ter a Libertadores para disputar, é muito possível que o Palmeiras aceite uma das propostas e se desfaça do Borja. Caso o Palmeiras elimine o Barcelona do Equador na quarta-feira e siga na Libertadores, a tendência é de que o Palmeiras diga não às 3 ofertas e o Borja continue. Falar nisso, Nicola, uma pergunta. No programa passado a gente, aliás, mandou um abraço pro Romeu Tuma Júnior, né? Que esteve aqui com a gente, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. E ficou aquela dúvida. Se o Palmeiras vender o Borja por menos dinheiro, como é que fica a Crefisa? Até uma pessoa do Palmeiras, eu estava conversando com ela sobre isso hoje. O que a Crefisa faz? A Crefisa empresta dinheiro ao Palmeiras em troca de ações comerciais, na teoria. Esse dinheiro é utilizado para a contratação de jogadores. Então o Palmeiras utiliza da maneira como quer. Então, não é o patrocínio. É outra propriedade, são outras propriedades. Então aquela história que o Palmeiras tem 100 milhões na camisa não vale. 78, vale. Vale ou não vale? vale? Os reforços são outras coisas. Por exemplo, a justificativa para o contrato, eu emprestei 32 milhões de reais e você comprou o Borja. Na teoria, em troca desses 32 milhões de reais, há no contrato um acordo de que a Crefisa vai ter direito a explorar comercialmente ações no estádio e esse tipo de coisa. Ela está tendo benefício então. É o que a FIFA condena. Não, o que a FIFA condena é que terceiros tenham direitos econômicos sobre jogadores. E direitos econômicos significa? Mas eu acho muito difícil você provar, entendeu? Entendi. Tá certo, essas são as considerações de Jorge Nicola. Então, agora... Borja, a proposta, 3 times do exterior, pelo mesmo valor, né? Pelo mesmo valor, e assim, não existe o nome dos times, tá? A pessoa que deu a informação, né? Não existe o nome dos times. Sabe como chama-se isso aí? Mercado de boato. Deixa eu soltar um boatinho aí, pra ver se aparece alguém. Você tá duvidando a minha informação, é isso? É isso aí. Que eu trago com exclusividade em primeira mão. Não, você... E pior é que você sabe quem me passou. Não é qualquer um, não é o João da esquina. Você eu sabe sei. Você é fiel, Nicola. Você só tá dando essa informação porque o pessoal pode acreditar. Agora, o cara que te passou, ele não dá o nome dos burros, velho. Dá o nome dos burros. Tá interessado em comprar fulano, beltrano, ciclano, mas não tem nome? Então tá bom. Então é o seguinte, aparece um maluco querendo pagar uma baita grana no sensacional Borja. Tá, mas quem é o nome? Não posso falar porque senão vai prejudicar a negociação. Aproveitando, vamos para as suas considerações finais também, Carlos Carreiras. Considerações finais aqui, um abraço pra galera, olha aqui, ó. Diego Oliveira, para mim o Corinthians está a passos largos do título brasileiro, olha, o Corinthians está caminhando. Eduardo Silva, Corinthians campeão brasileiro 2007, Carreiras 2017. Carreiras, manda um abraço para o grupo do Zap, Amigos e Família. Não perdemos nenhuma semana no programa, ó. Tá mandando um abraço, Eduardo Silva. O dia que vocês quiserem assistir o programa aqui, ó, só entrar em contato com a gente aqui, que vai ser um maior prazer receber vocês aqui. Agora também tem que ser um grupinho de uns 5, 6, né? Sei lá, de repente tem uns 300 aí, eu tô ferrado, meu. Não tem espaço, não. Flávio Pereira, também assiste sempre com a gente. O Pires Ademir. Carreiras, alguém sabia dessa? Título invicto do Palmeiras da Copa do Brasil vai virar livro. Vale comentários? Uma campanha bonita, né? 2012 foi invicto, né, Nicola? Foi. Então vai virar livro. Eu acho que o marketing do Palmeiras, parabéns aí, acertou. Assim como errou no negócio da estrela do 51 da caninha. Ademir José Fernandes, tá? O bar do seu Chico e o bar de Corinthians, Rafa, de corintianos aqui, ó. Mandando um abraço. O Luciano Luiz, grande Luciano Luiz. Forte abraço a todos. Tá mandando um abraço pra gente, viu, Nicolinha? A Letícia também, o Luciano Luiz mandando um abraço pra gente, tá? Beijo. Roberto Gozzi, o filho do Milton Neves, nosso apresentador do Esporte Mais aqui com a gente, tá? E o Diogo Oliveira mais uma vez manda um beijo pra mim, Lê. Ai,
Diogo, beijão. Guga Mendonça aqui assistindo a gente, falou que tá comendo essa hora, que tá light, tá comendo um parmegiana. Brincadeira, hein, Guga? Tá de sacanagem, hein, Guga? É, mas hoje vai perder a pizza lá no Gugu. É, vai perder a pizza do Gugu, estamos indo pra lá. Um forte abraço a todos, uma semana abençoada pra todo mundo. Ó, eu quero agradecer muito a presença do Igor Honorato também, o xodozinho aí do Água Santa, né? Atacante disputando essa Copa Paulista. Desejar um bom jogo pro Água Santa diante da Portuguesa do Nicola, né? Na quarta-feira. E muito sucesso para você na sua carreira, Igor. Que você volte mais vezes aqui à TV Mais também. Eu que agradeço o convite, sempre bom participar, ainda mais com essas grandes feras, Carreira, Nicola e principalmente você, Letícia. Agradecer você, telespectador que nos assiste. Igor, eu que agradeço, leve um abraço a toda a equipe, ao Jorginho, ao seu grande, pequeno presidente, né? O Paulo Camarão, baixinho lá. Um dia você procura saber quem foi o Arthurzinho, jogou no Corinthians. Sim. Ele é a cara do Arthurzinho, cara. O Paulo Camarão, já falei isso pra ele, tá? Letícia, vou aqui encerrar aqui, mas eu vou mandar um abraço especial novamente pro Arnaldo Stein, que tá dizendo o seguinte, ó. Fala aí, Carreiras. No Diário de São Paulo, amanhã estreia o Marcelinho Carioca. Inclusive, a gente vai trazê-lo aqui, tá? Vai estrear uma coluna e ele foi claro, Nicola, essa é pra você, hein? Essa é pra você. Avisa o Nicola que o Diário está de braços abertos esperando a volta dele, hein? Olha aí, hein? Olha, Nicolinha. Abração, bacana obrigado. essa, hein, Nicolinha? Bem bacana essa daí, hein? Tá certo, então o meu beijo de hoje vai para todos vocês que assistiram e participaram com a gente. Também pro meu irmão, Marco Túlio Santiago, fez aniversário aí no dia 4 de agosto, né? Tô podendo parabenizar agora no Futebol Mais Debate. E segunda-feira, é claro, a gente volta a partir das 8h30 da noite. Esperamos vocês. Tchau.